Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Neste episódio a convidada é Alice Ramos, doutorada em Ciências Sociais com especialidade em Sociologia pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde é também atualmente investigadora. A convidada tem-se dedicado a analisar o impacto conjugado de fatores individuais e de contextos sociais em aspectos como as atitudes face aos imigrantes e o preconceito racial. Desde 2018, a convidada é também a coordenadora nacional do Inquérito Social Europeu e do Estudo Europeu dos Valores. E foi sobretudo este último aspecto que me fez convidá-la para o 45 Graus. O Inquérito Social Europeu é uma sondagem realizada a cada 2 anos, desde 2001, e que tem como objetivo avaliar as atitudes e os comportamentos de cidadãos de 24 países europeus, entre os quais Portugal, sobre um leque muito variado de assuntos. Mas no caso português é sobretudo uma área muito específica que traz os resultados deste inquérito sempre para a ribalta. O nível do racismo. Porque o inquérito indica que ele é desconfortavelmente mais elevado do que gostamos de achar. Os resultados da versão mais recente do inquérito foram divulgados ainda há um mês e mostram que quase 2/3 dos portugueses manifestam pelo menos uma forma de racismo e apenas cerca de 10% da população, repito, 10%, discorda de todas as crenças racistas da maneira como são definidas no inquérito. Como é fácil adivinhar, estes números são como uma bomba que cai no debate público e na discussão sobre a dimensão do racismo em Portugal, um debate antigo mas que tem ganho tração nos últimos anos, à boleia de estudos como estes, mas talvez mais ainda de um ativismo crescente que vem chamando a atenção quer para as desigualdades estruturais, quer para a alegada violência policial sobre minorias e crimes com motivações racistas. Foi isso precisamente que aconteceu no caso recente do assassinato do ator Bruno Candé, que aconteceu, numa coincidência funesta, poucos dias depois de termos gravado este episódio. Sendo que neste caso tudo indica que o preconceito racista do homicida teve no mínimo influência no crime. Avaliar a dimensão do racismo em Portugal é evidentemente um exercício muito complexo, até por ter várias dimensões, mas claro, a discussão nas redes sociais rapidamente se encarrega, com a sua pulsão para o pensamento binário e para o comportamento tribal, de politizar esta discussão e de a reduzir a um debate entre dois campos antagónicos. O daqueles que garantem, mal se conhece qualquer notícia envolvendo uma minoria, que Portugal é um país racista, excluindo depreende-se os virtuosos autores do diagnóstico, e o campo dos que continuam cegamente a negá-lo. Por isso, decidi convidar a Alice Ramos para o 45 Graus para não só tentar compreender, com a calma que um podcast proporciona, a dimensão, as expressões e, sobretudo, as causas do racismo em Portugal, mas também de caminho fazê-lo como deve ser, ou seja, a partir da base, começando por tentar compreender porque é que existem e como funcionam estes aspectos quase universais da psicologia humana e da sociedade, como os estereótipos, o preconceito e os comportamentos discriminatórios. Em relação especificamente à dimensão do racismo em Portugal, a minha intuição era, e continua a ser, que a verdade é complexa e ainda não a conhecemos bem. Por um lado, há hoje evidência que é impossível ignorar de que o racismo subliminar na sociedade é maior do que gostaríamos de admitir e que fomos, a maioria de nós, habituados a ser algo complacentes em relação a este racismo subtil, incentivados pela ideia confortável do lusotropicalismo, ou seja, de uma espécie de bondade intrínseca à cultura portuguesa. Para além disso, é por demais evidente a enorme desigualdade de oportunidades que continua a existir em várias minorias, vejam-se por exemplo os estudos da Cristina Roldão sobre este tema, e que é simultaneamente consequência e causa do preconceito no círculo vicioso que é preciso interromper. No entanto, também me parece, e discutimos nesta conversa, que o Inquérito ao Racismo lança uma rede demasiado larga sobre este tema. Uma rede que traz de arrasto declarações que provavelmente, em vários casos, na boca de quem as proferiu, não traduzem, na minha opinião, provavelmente racismo. Acrescem a isto vários sinais, que também não é possível ignorar, de que o preconceito racial, existindo em Portugal, tem cambiantes relevantes face a outros países. Veja-se, para dar um exemplo fácil e óbvio, o facto de o atual Primeiro-Ministro ter ascendência indiana e isso não o impedir de ser dos políticos mais populares e de andar próximo da maioria absoluta. Antes de vos deixar com a Alice Ramos, queria só esclarecer alguns conceitos que ela usa aqui e ali e que são palavras que usamos correntemente, mas que nesta área têm um significado mais específico. A primeira são os valores. Os valores são basicamente princípios gerais com que orientamos a nossa vida, através dos quais vemos o mundo. São aquilo que nos permite distinguir, por exemplo, o que é bom e o que é mau. Os nossos valores influenciam as nossas atitudes, que são predisposições para agir de uma determinada forma. São avaliações sobre uma situação específica. O preconceito, por exemplo, é uma atitude, mas também o é a nossa opinião face, por exemplo, à legalização do aborto ou face ao nível adequado da intervenção do Estado na economia. Finalmente, os comportamentos são as atitudes em ação, na prática. É o que verdadeiramente fazemos. A discriminação, lá está, é um comportamento, assim como é um comportamento, e certo, ouvir esta conversa. Aproveito para anunciar que o 45 Graus vai de férias. Regressamos em meados de setembro. Até lá.
Alice, muito bem-vinda. Obrigada. Ao 45 graus. Se calhar antes de começarmos a falar de coisas em mais detalhe, faz sentido começarmos por explicar aqui os conceitos que vamos falar, porque eu próprio ainda tenho algumas dúvidas. Se calhar, pelo menos, a diferença entre estereótipo, preconceito e discriminação. Ok. Como é que eles comparam? No fundo, estão relacionados. Portanto, os estereótipos são traços que nós atribuímos às pessoas sem as conhecer. As louras são burras. É um estereótipo. Os alentejanos são preguiçosos. É um estereótipo. Atribuímos traços às pessoas por características que elas têm sem sequer as conhecermos. O preconceito é atribuímos traços negativos às pessoas. Ok. É um estereótipo negativo. É um estereótipo negativo. E todas as atitudes preconceituosas, porque são atitudes, não são comportamentos. A discriminação é o preconceito em prática. É, de facto, tratar de maneira diferente as pessoas com base em ideias pré-concebidas que eu tenho delas, às vezes baseadas, elas também, em estereótipos. Pronto. Portanto, muitas vezes ou sempre? Essa era uma dúvida que eu tinha. Sempre. Sim. Se é um pré-conceito, tem que ser tem que ser tipo, o estereótipo, no fundo, é uma generalização, não é? Sim. Nós dizermos, a partir de informação parcial, dizermos isto é tudo assim, e, portanto, qualquer pessoa que tenha esta característica, assim. Seja ela qual for, assim, é quase uma explicação univarial para o mundo, não é? Sim. É tu dizeres, dividindo o mundo entre A e B, as pessoas são desta forma. E aplica-se a tudo, quer dizer, aplica-se a pessoas, aplica-se aos cães. Olha, todos os pitbulls claro. são perigosos. Até se aplica à natureza, não é? Claro. Aí não cria problemas, não é? Mas esse é o lado curioso, de certa forma insidioso da coisa, é o facto de os estereótipos, ou aquilo que dá, a heurística que constitui o estereótipo, é uma heurística que não evoluiu por acaso e que nos é útil num monte de coisas. Ou seja, sem as quais nós não funcionaríamos no mundo. Claro, ajuda-nos a classificar, essa é que é a grande dificuldade, a arrumar a cabeça. Sim. E ajuda a agir rápido, não é? Sim. Tu vês... Identificar. Sim, ou seja, nós, sei lá, eu convidei-te para vires ao podcast, tu respondeste. No meio da nossa interação nós usamos dezenas de heurísticas deste género, claro. Não é? Através, sei lá, claro. do nome, da idade da outra pessoa, do percurso, num monte de outras coisas, e a pessoa foi estabelecendo esses padrões. Vai construindo uma imagem do outro e reagir e criar a sua interação com essa. E o problema é que a pessoa. Pois claro que a pessoa não tem noção disso. Não é? E depois também parece que qualquer estereótipo é grosseiro, não é? Por fazer essa generalização. Claro que não é fino. Exatamente, Sim, isso não há hipótese. Mas depois tu podes ter, acho eu, estereótipos que são grosseiros, mas acertados, no sentido em que aquilo corresponde à média, portanto não está enviesado. Sei lá, os miúdos sabem menos do que os adultos. É um estereótipo acertado, no sentido em que a média os miúdos sabem menos do que os adultos. Embora seja grosseiro. Não é, não é bem um estereótipo, porque não é um traço de caráter. Mas eu, por exemplo, dizer, todos os taxistas são fogareiros, no sentido que são maus condutores, quer dizer, portam-se mal no trânsito. Sim. Não é? Isto é um comportamento. Portanto, eu estou a atribuir um comportamento generalizado só porque é taxista. Não é? E aí conversa tu dirias de taxista. Não é? Não é um bom exemplo, exatamente. Ou seja, a conversa de taxista existe. Portanto, o estereótipo é acertado no sentido em que captura uma tendência, embora seja grosseiro, porque, coitados, há muitos taxistas que não fazem conversa de taxista. É um traço de caráter, é um traço de personalidade. Enquanto que uma criança saber menos do que um adulto é um traço de desenvolvimento. Pronto, eu estava-lhe a dar o sentido de estereótipo mais amplo, mas para o nosso propósito, interessa mais isso. A distinção que eu queria fazer aqui, e esse exemplo do taxista é bom, porque o exemplo do taxista é um estereótipo limitado, como todos os estereótipos, e portanto grosseiro, mas acertado no sentido em que captura uma tendência real. Mas também há, e esse é o lado que é mais interessante, há estereótipos criados com menos adesão à realidade, não é? Que tem que ver com crenças, por ideologias ou por... Olha, o simples facto de os portugueses são assim, os alemães são assado, já Achas nem que é um grupo de pessoas... Não cola com a realidade? Mas já é uma... sim. Um grupo. É tão grande. Os alemães são todos certinhos. Eu não gosto de franceses, não é? Eu não gosto de franceses. O problema da França é os franceses. Exato. Pronto, tiveste azar na vida que encontraste maus franceses. Sim. Não é? Mas conseguimos até atribuir estereótipos a um conjunto de milhões de pessoas. Sim. Sim, essas as espanholas. Exato. Que se dizia, não é? Não, e essa pessoa, no outro dia estava a ouvir isso, porque estupidez. Não é que não haja diferenças culturais, mas uma coisa tão generalista para países com milhões de pessoas é muito bizarro. Ver o hábito do banho. Os gajos do norte da Europa não tomam banho.
depois a gente diz, lá se confirma o estereótipo, de vez em quando lá se confirma o estereótipo. Sim. Eu fui fazer um curso de análise de dados à Holanda e o tipo apareceu com uma camisa branca no primeiro dia e essa camisa ao fim de uma semana estava cinzenta, mas era a mesma. Isto de cá seria impensável. Claro. Mas nós, com o calor que temos, habituamos-nos a tomar banho todos os dias. Será a nossa regra, de 2 em 2 dias. Vem para cá, conheces um brasileiro que toma banho 3 vezes por dia. Sim, claro, porque a realidade dele deve pensar, sim. O quê? Tu só tomas banho uma vez por dia. Não tomas banho não tomar banho todos os dias é uma coisa do pior que há. Sim. Pronto, enquanto que para nós é o outro que deve mudar de camisa uma vez por semana. Claro. Mas espera, desculpa, deixa-me só fazer uma distinção. É que tu agora estás a remeter para outra coisa que é o juízo valorativo que nós fazemos do estereótipo. É dizer, isto é melhor ou pior do que eu faço. Sim. Mas isso é independente da validade do estereótipo, não é? Pode ser um estereótipo, sim. Esse estereótipo da preocupação com a higiene, embora seja ultra grosseiro, a verdade é que corresponde à experiência... Corresponde à experiência de... Por exemplo, justamente na Holanda, eu estudei lá e lembro de uma coisa que nós reparávamos todos, que era estar... Mas isto não era só com holandeses, atenção, era com pessoas de vários países. Nós estávamos à mesa daqueles jantares de grupo, na residência, e de repente começámos a olhar todos uns para os outros, estávamos a começar a jantar, então, os guardanapos. E tínhamos que ir a correr, à casa de banho, buscar papel higiênico, porque não havia guardanapos. Ninguém tinha ocorrido os guardanapos. Sim. Esse, no fundo, esse é que é o problema, não é? Mas não é só na Holanda. Eu tenho uma amiga que foi viver para Londres e que diz, desabituei-me de usar o guardanapo. E eu perguntei-me, então, mas como é que fazes? Mal limpa a mão. E a Inglaterra. Mas isto são o estereótipo. Pronto, depois pode ser um bocadinho mais complicado, não é? Isto são coisas divertidas. Claro. Não, e o difícil, acho eu, e depois tem a ver com o preconceito, é a pessoa conseguir ter o discernimento, e se calhar discernimento não é a palavra certa, porque isso não acho que seja completamente controlável pelo nosso consciente, mas de utilizar os benefícios dos estereótipos enquanto heurística, que são incontornáveis e são úteis, sem criar um preconceito a partir disso e sem generalizar em demasia e cair naquilo que tu aludias indiretamente há pouco, no viés da confirmação, que é, tu crias uma crença e depois tudo o que não confirma aquela crença, isto é uma exceção. É uma exceção. E tudo o que confirma lá está. Estás a ver? Cá está mais um. Cá está o holandês que não tomou banho. Não tomou banho. Portanto, e o preconceito é isso. O preconceito é um estereótipo negativo. É uma avaliação negativa das pessoas. Não é uma avaliação positiva. Sim. É sempre negativo. E tem um preconceito. Sim. Tem uma componente emocional, não é? Tem uma componente emocional no sentido daquilo que eu gosto e que eu não gosto. Sim, claro, ou seja, há uma série de estereótipos que são neutros ou até positivos, não é? Há estereótipos positivos, sim. Muitas vezes são o simétrico do negativo. Sim, não é? O estereótipo pode ser positivo. Dizer que, exatamente, que os alentejanos são mais limpos do que as pessoas do Norte. Não, muitas vezes a pessoa até vê na televisão, as pessoas dizem, és vamos para o Alentejo, eu adoro Alentejano. Na verdade aquilo é tão estereotipado quanto tu detestas Alentejanos. Portanto, os estereótipos mas como é podem ser... a pessoa pode dizer, não é? Os estereótipos podem ser negativos, podem ser positivos. O preconceito é uma avaliação negativa. Sim. E em relação ao preconceito, há várias maneiras de medir, que é, entretanto, uma coisa interessante. Há a maneira explícita, que é a mais fácil de ver, mas a menos interessante do ponto de vista da investigação, não é? E também a mais contornável, não é? Porque a partir do momento em que se cria uma norma, o racismo é mau, e já vamos falar do racismo, obviamente que qualquer pessoa que esteja dentro dessa norma e que, em muitos casos, até acho que partilha, não vai ser racista explicitamente ou não vai ser preconceituosa explicitamente, exatamente. Mas depois tens maneiras implícitas de ver, que é muito giro. Uma delas é aquela questão do Implicit Association Test, não é? Do teste da associação implícita, que é uma ideia genial. Não sei quem se lembrou daquilo, mas é uma ideia... Pois... Eu devia saber, mas não sei. Isto é só... lá estou eu, não é para me justificar. Até parece que me estou a justificar, mas eu venho da Sociologia e caí na Psicologia Social. Sim, tens um percurso assim, interessante nesse sentido, não é? E principalmente apaixonei-me pelos métodos que a Psicologia Social me dava para trabalhar aquilo que eu gostava e que na Sociologia eu não encontrava. E as duas áreas estão muito próximas. Embora não sejam a mesma coisa, estão muito próximas. São duas maneiras de olhar e, como tudo, se calhar olhar de dois lados. Exato. Há vantagens. E a Psicologia deu-me o foco quantitativo e de análise de dados e de teste. Exato. Que na Sociologia ainda não era, porque a nossa Sociologia ainda era muito, na altura em que eu fiz Sociologia, ainda era muito de tradição francesa, argumentativa. Sim. Isto para dizer o quê? Que eu,
conheço algumas teorias da psicologia, principalmente da psicologia social, mas o meu background teórico não está todo aí. Certo. Portanto, não sei quem é que sim, mas isso não teve a ideia do certo. IAT. Sim. Agora, a ideia de nós termos comportamentos automáticos, inconscientes, é extraordinário, de facto. Quer dizer, e agora como é que se luta contra isto? O que nós temos comportamentos inconscientes era uma coisa, acho que sabida há muito tempo. Mas o teste está feito de uma maneira... Já agora, se quiser explicar como é que vai explicar melhor do que eu, a maneira como o teste funciona, porque é uma ideia genial, de facto. Porque no fundo o que tu queres fazer é conseguir aceder ao inconsciente, ou seja, detectar preconceitos que a pessoa não seja capaz de evitar exprimir, não é? Porque com o tempo de reação. Por exemplo, no exemplo que nós estávamos a falar há bocadinho sobre brancos... Aliás, ele não diz brancos e negros, diz europeus e africanos. E, portanto, as fotografias... aparecem sempre, estes são europeus e estes são africanos. E aparecem fotografias de europeus, fotografias de africanos. E depois tens que associar palavras boas e palavras más. Inteligente, feio, manhoso, criativo. Sim. E eles dizem-te assim, ok, então agora tem a tecla E e a tecla I. Exato. A tecla E vale para europeu e palavra má. A tecla I vale para africano e palavra boa. Mas e agora carregue quando vir uma palavra boa, uma palavra má, ou associar, e depois troca. E depois troca de mãos. E depois troca de associação. Que é exatamente para testar todas as combinações possíveis. Com base no tempo de reação, não é? E o tempo de reação é que nos vai dizer onde é que está o nosso preconceito. Sim. E o que é interessante é ver que quando o alvo é branco, se eu sou branca, sendo eu branco, não é? O alvo é branco, eu levo mais tempo a fazer a avaliação do que se o alvo for negro. Portanto, uma pessoa relativamente à qual eu não tenho preconceito merece mais atenção do que uma pessoa relativamente à qual eu tenho preconceito. Por isso eu vou pensar melhor ao ver uma cara branca se vou dizer que é bom ou se vou dizer que é mau. Sim, é muito giro aquilo está muito bem feito nesse sentido, não é? Porque a pessoa, se tu tiveres, lá está, esses estereótipos aqui com uma carga valorativa mapeados, e esses estereótipos, lá está, como nós estamos a dizer no início, isso está feito para nos fazer raciocinar rapidamente, decidir rápido. Sobretudo em situações em que seja necessário decidir de forma rápida. Portanto, é praticamente impossível nós conseguirmos contornar essa diferença de velocidades, não é? Essa diferença Sim, não consegues. É isso e há outra que é o eye track, em que estás a olhar para um ecrã e o que eles medem é para onde é que o teu olhar se dirige. Ok. E, portanto, para onde o teu olhar se dirige mostra o que é que tu estás a evitar ou o que é que tu estás a prestar mais atenção. E aí também se consegue medir preconceito. E há várias maneiras de fazer isto. Por exemplo, há outra que é... cardíacos também, há uma série de coisas... Mas diz isto. Pois esse não sei. Mas atribuir traços animais a brancos e a negros. E as pessoas atribuem mais traços animais a negros do que a brancos. Infra-humanização, não é? Sim. Às vezes as pessoas nem fazem isso de propósito. É dizer que os negros são mais ágeis, que correm melhor, que dançam melhor, portanto que são como as gazelas. Ou seja, podem ser coisas positivas, queres tu dizer? Aparentemente são coisas positivas. Agora, vais usar características que usas para os animais para descrever uma pessoa. Bem, mas isso nós fazemos com toda a gente. Aquele tipo é uma águia. Que alguém é que sabe muito. Sim. Que é esperto. Que é esperto. Nós fazemos isso. Sim, mas a águia é um animal nobre. Sim, há poucas classificações, há poucas comparações com animais que sejam laboratórios. Lobo, às vezes também funciona, mas não há muito mais. Né? Tudo o resto é negativo. É uma cobra, é um camelo. Pois as mulheres são felinas, porque é aquele ar misterioso. Quer dizer, a comparação que já não sei quem é que fez com a Van Dunen, que ela era parecida com o orangotango. Pois foi, já não sei quem foi. Sim. Não me lembro quem foi, mas saem-se coisas destas, que é evidente que não é para dizer, olha, que lindo o orangotango. Quer dizer, e a associação de negros a símios, por exemplo, é um insulto corrente e que obviamente não tem uma carga neutra. Ainda assim, fazer um bocadinho de advogado do diabo nestes testes, embora eles tenham um grande rasgo da pessoa conseguir aceder ao consciente dessa forma, ainda assim não é completamente claro em alguns casos, ou pode não ser completamente claro se tu estás a falar de um simples estereótipo sem uma carga valorativa ou de um preconceito em relação a pessoas. Por exemplo, nós estávamos a falar há um bocadinho em off ainda da questão do brancos e negros, tu dizias que era europeus, não europeus, não é? Ou europeus africanos, europeus africanos. Bem, nesse caso é com caras, não é? Mas a questão, com caras. Mas muitas vezes fala-se de expressões, por exemplo, denegrir a imagem de alguém. Sim, denegrir a imagem. E diz-se que é uma expressão racial. A questão é, nós podíamos... Como de resto, tudo indica que era a realidade há poucas dezenas de milhares de anos, nós podíamos ter todos a mesma cor da pele.
Vimos todos da África. Vínhamos todos da África e não tinha havido aquela mutação que tinha criado os tons de pele mais clara. Eu acho que nós continuaremos a ter uma metáfora com claro-escuro, simplesmente porque as coisas brancas normalmente são as limpas e o escuro é uma proxy para... Isso é o que nós dizemos agora. Achas que não? Porque é que não havia de ser o escuro, o limpo e o branco? Isso foi Mas na natureza, o branco é uma ótima proxy para limpo, independentemente da cor da pele, até porque a nossa pele não é branca. A cor Sim, de pele claro, é bege, nós temos cor. É bege. Mas o branco em qualquer sítio da natureza, o branco é uma excelente proxy para isto está limpo, não está limpo. Para nós humanos. Para nós humanos, criámos essa associação. Sim. O branco é o limpo. Achas que não teríamos criado essa associação sem... Sei lá, não sei. Mas acho que podíamos não ter criado essa associação. A camisa do outro holandês, não é? Porque é que Sim. tu viste que não estava limpa? Estava meio acinzentada, não é? Porque para nós o branco é o limpo. Sim, mas mesmo que não houvesse diferentes cores de pele, a camisa do holandês, tivesse ele a pele que tivesse... Todos tínhamos a pele, sei lá, tipo meio da África, não é? Portanto, escura. Todos, em todo o mundo, desde a Islândia até a África do Sul. E já tínhamos inventado a camisa, não é? Camisas usadas muito tempo tendem a ficar mais escuras. Tendem a perder a brancura. Portanto, mas atenção, eu não quero dizer com isto, é evidente que, por exemplo, neste caso, quando comparas com caras, aí já se torna muito difícil e independentemente destas nuances que se possa colocar nas conclusões, claramente aquilo toca em coisas que nós não gostamos de admitir e que muitas vezes estão lá, quer nós queiramos, quer não, não é? E depois a visão complacente de dizer, não, talvez, mas eu não... Depois não faço nada. A questão é quando não é só uma pessoa que responde assim. Claro, é? exato. É quando tu vês que há muita gente a responder da mesma maneira. Portanto, e confirmas esta associação E tu tens implícita. ideia, quer em relação ao mundo, quer em relação a Portugal, como é que comparam os vários tipos de preconceito? Porque aquilo eu lembro, eu na altura quando fiz isso fiz 2 testes, um acho que era esse de europeu-africano e o outro era, não sei como é que se chama, mas com homossexuais. Fiz esses 2 na altura. E depois havia mais, até havia algumas coisas... Imensos. Que a pessoa se pergunta, há uma discriminação, há um preconceito baseado nisto. Tu tens ideia dos números? Ou seja, tens ideia de como é que comparam? Não, mas a ideia que tenho, comparam, provavelmente é criada uma escala que tem a ver com tempos médios de reação. Exato, sim. Mas o que é muito interessante é que nós já comparamos respostas dos nossos inquéritos à escala do racismo. Uhum. Sim, já lá vamos. Ao IAT, e as percentagens são muito próximas. Portanto, os Curioso. valores sim. são próximos. De portugueses, não não são é? De pessoas de Portugal que tenham respondido. Engraçado. Não é igual, mas são valores eu não na mesma admirava ordem. até que fosse superior. Já lá vamos, porque o inquérito ao racismo é uma resposta explícita, não é? E este aqui é uma... Já lá vamos. Pronto, já lá vamos ao inquérito do racismo. Ainda só em relação a isto, eu estava a pensar nisto, a preparar o episódio, e isto tem que ver com aquilo que falámos há bocadinho, da utilidade das heurísticas. E é muito engraçado, porque se nós formos complacentes, nós podemos facilmente entrar nessa complacência e dizer eu não sou preconceituoso, não sou racista, isto não interessa nada para mim. E depois é muito fácil fazer um tipo de discurso que eu ouço. No outro dia falava com, não vou dizer quem é, mas com o antigo convidado do podcast que me falava disso, e ele falava a propósito de entrevistas de trabalho e dizia, eu não gosto nada de ver currículos e ter coisa automática, gosto de reunir com a pessoa e aí eu vejo logo se a pessoa é boa ou má e normalmente não me arrependo. Eu percebo perfeitamente o que ele quer dizer. Ele tem processos inconscientes de triagem de pessoas que lhe são úteis de certeza, de uma forma ou de outra. Qual é o problema? Nesses processos inconscientes, inevitavelmente também estão preconceitos. Exatamente. Isso é que é tramado, não é? Porque nesses processos inconscientes que ele tem e todos nós temos, há coisas muito úteis. Mas também há coisas profundamente injustas, não é? Porque entra uma pessoa... De tudo. Não, e em casa de Ferreiro espeto de pau. Acontece-me isso e depois castigo-me, não é? É assim, imagina, tenho que selecionar pessoas para entrevistadores, não é? E imagina que o currículo vem sem fotografia. E eu começo a ler aquilo e vejo... deixa-me cá ver a cara de... Sim, exato. Não é? Aquela curiosidade. Aquela curiosidade. E depois, se a reação é diferente, se a cara agrada ou se a cara não agrada. Claro. E depois não sabes porque é que agradou, não é? Não sabes porque é que agradou, ou se calhar até sabes. Sim. Não é? Até identificas. Sim. Até dizes, tem um ar, tem ar de sonsa. Olha que sonsa. Exato. O gajo tem 60 anos. Enquanto estivemos só a ler, estivemos num processo mais objetivo, quando quer ver a cara da pessoa para ver se bate a bota com a perdigota, então aí já começa a puxar do estereótipo. Claro, não é? Que giro, sim. E, portanto, evito, mas às vezes a curiosidade é mais forte do que a razão. E porque tu sentes intuitivamente, e com alguma razão, o problema é esse, que aquilo te é útil. Claro. Até porque é muito melhor tu trabalhares com uma pessoa que visualmente te é agradável claro, do que com... Sim, não falamos sequer disso, não é? Sim,
Mas eu, por exemplo, quando corrijo exames, tento normalmente fazer, às vezes não é muito fácil de fazer, mas tentar esconder o nome, e aí nem tem fotografia, mas mesmo o nome... Ver se é menino ou menina. Ou o tipo de nome da pessoa. Bem, a letra não tens hipótese, porque essa não está à tua frente, né? Embora também possa haver aí o interesse de ter exames feitos no computador para não criar essa discriminação. Mas a nossa mente heurística está à procura de padrões em tudo. Portanto, mesmo o nome da pessoa, por exemplo... Claro. Pode ter lá uma série de padrões que tu consegues traçar inconscientemente e dizer, este tem nome de bom aluno, este tem nome de mau aluno. Este é filho de não sei quem. Exato, assim, estou em Portugal. Portanto, é muito fácil isso acontecer. São grandes ratoeiras. Sim, isso é ultra desafiante. Quer dizer, eu acho que o desafio para a pessoa média, a pessoa normal, digamos assim, é não ser complacente, ou seja, é ter noção de que tem preconceitos quer queira, quer não. E, portanto, tentar resguardar-se em relação a isso, sem também, ao mesmo tempo, ter a inocência de achar que essas heurísticas não servem para nada e que pode-se viver sem elas. Não é? Portanto, é um mundo difícil de gerir. Não é? É uma coisa um bocado... E principalmente, ou pelo menos, tentar identificá-las, percebê-las e combatê-las individualmente. Sim. Eu ia falar de outro teste, isto é, de outra proxy que vocês usam, esta até mais da área da sociologia, para medir o preconceito, que é a questão da distância social, que é outra muito engenhosa. Sim. Né? Que é tomar como proxy para os preconceitos que existem o facto das pessoas viverem distantes de pessoas diferentes delas. É uma espécie de segregação natural, não é? Sim. As pessoas que eu não quero que vivam ao pé de mim. E quanto mais desenvolvo ou não gosto daquele grupo de pessoas, porque ainda por cima nós não estamos a dizer o Manel que é cigano. Não, estamos a dizer ciganos. Não estou a dizer a Maria que é lésbica e vive com uma mulher. Não. Estou a dizer lésbicas em geral. Portanto, estou a atribuir... Lá está. Sim. Não é? Estou a tomar o grupo e a dizer que aquele grupo tem aquelas características. Há um que é interessantíssimo nessa escala, que é as famílias numerosas. Não querer viver perto de uma família numerosa. Então, porque naturalmente uma família numerosa é barulhenta. Sim. Não é? Portanto, deve ser isso. Curioso. Ou são as famílias numerosas que não querem viver ao pé dos outros? Pois se calhar também, mas aqui não sabemos. Seria interessante ver das pessoas que estão a responder quando é que têm uma família numerosa. Sim, essa não estava à espera. O que é que se encontra aqui? O que é interessante também é ver que se encontra um padrão. E que as pessoas que dizem que não querem viver com negros ou com imigrantes, a gente nunca diz negros. Com imigrantes, também são as pessoas que não querem viver com homossexuais, são as pessoas que não querem viver com alcoólicos, com toxicodependentes. Mas eu ia te perguntar isso. São as mesmas pessoas? Porque os preconceitos não são todos os mesmos. Não apelam todos ao mesmo tipo de emoção, por exemplo. E, portanto, tu tens preconceitos baseados no nojo, por exemplo, que são preconceitos... Não sei se nojo é disgust, não sei se a tradução em português é nojo, mas que tem que ver Repulsa. com... Repulsa, exatamente. Que, no fundo, são proxies evolutivas para doenças, não é? Pessoas de grupo diferente que possam ser fontes de... Quer dizer, tu não estás a pensar nisso, não é? Mas essa, no fundo, é o caminho inconsciente. Tens emoções de medo... Estes vêm roubar-nos o emprego, ou estes vêm tirar a ordem social, não é? Vêm estragar o equilíbrio. E tens de raiva ou e traz mais, não é? Diz? Ódio. De ódio, que é tipo, este tipo vem-me tirar o emprego, vem-me... Não, ou é criminoso, vem matar, vem violar as meninas. Sim. Pronto, eu estaria mais no medo, não é? O do criminoso. Mas pronto, independentemente da distinção... Tu podes ter uma pessoa que seja muito preconceituosa na primeira, portanto, proxies de repulsa por imigrantes porque têm maneiras de ser diferentes e têm hábitos diferentes com que não me identifico e vão, quer dizer, até pode ser uma ameaça simbólica, também já vamos a essa, mas que não seja particularmente preconceituosa, pelo menos em teoria, não é? Por exemplo, a minha curiosidade é se isso existe depois na prática ou não, que não seja particularmente preconceituosa em relação à emoção medo de vêm roubar-nos o emprego ou uma coisa qualquer do género. Em teoria, eu sei que há alguma investigação que estuda isto, mas não estou dentro disso para saber, mas... Pelo que me pareceu que estavas a dizer há bocadinho, na prática há uma grande correlação entre os tipos de preconceito. Ou seja, uma pessoa que é preconceituosa... Entre alguns tipos de preconceito e outros. Portanto, uma coisa é as características individuais. Por exemplo, o ser cigano, o ser imigrante. Porque quando a pessoa em Portugal ouve imigrante, vê um negro, não vê um alemão. Sim. Na cabeça da pessoa, quando eu falo em imigrante, a imagem... Claro, sim. Até porque quando falas quando vês no telejornal falar de imigrantes... Sim. Não é um contingente alemão, não é? Sim. Exato. Homossexuais. Portanto, há uma parte que tem a ver com... Por acaso aqui estou a dizer mal, porque eu acho que os homossexuais estavam do lado dos comportamentos. Portanto, e do lado da repulsa, por exemplo, falando das emoções. Preconceitos que têm a ver... As pessoas que são contra, ou que não gostam, não é serem contra, que não gostam das pessoas porque elas têm determinados comportamentos e as pessoas que não gostam de outras porque pertencem a determinado grupo, porque são diferentes de mim. E isso encontra-se, quer dizer, está mais que estudado que as pessoas que são
preconceituosas relativamente aos negros, são preconceituosas relativamente aos homossexuais, são preconceituosas relativamente às mulheres, são preconceituosas relativamente a tudo o que é minoria, diferente. Ou seja, há uma correlação grande e entre, por exemplo, esses dois tipos de preconceito, o preconceito aquilo que tu és e preconceito aquilo, os hábitos que tens. Os hábitos que tens. Há quem chame o síndrome do preconceito. Portanto, porque é todo um quadro mental que te faz rejeitar aquilo que tu não conheces e que de alguma maneira pode ameaçar a tua identidade, o teu mundo, o teu equilíbrio, o teu bem-estar. Mas quando falas de preconceito em relação a hábitos, por exemplo, eu lembro que nos papéis que tu me enviaste falava, sei lá, de drogados, alcoólicos, não sei. O que é que isso quer dizer na prática? Ou seja, quer dizer, nenhum de nós, acho eu, gostava de ser drogado e, portanto, todos nós temos uma espécie de preconceito em relação ao hábito da pessoa se drogar, vemos-lo como uma coisa negativa, não é? Mas o que tu estás a falar parece-me que não é bem isso. Não, eu não quero que eles vivam perto de mim. Ok. Não os quero ter como vizinhos. Mas isso também faz algum sentido, eu não queria ter um drogado como vizinho. E acho que tu também não é? Quer dizer, não... Pronto. Quer dizer, coisa diferente, não é? Fazer um auto de fé, uma coisa do género, não é? Mas, ou seja, comparar ter um drogado como vizinho, que é obviamente, quer dizer, uma pessoa que tenha uma família, é evidentemente uma fonte de perigo real, com, tipo, não querer um homossexual como vizinho ou um negro como vizinho, são... sabes lá se o homossexual não é drogado também. Não, claro. O que eu quero dizer um dos problemas do preconceito contra a homossexualidade, e acho que também é por isso que ele, pelo menos à superfície, diminuiu tanto nas últimas décadas, é aquele o princípio do dano, não é? Que não faz dano nenhum. Um homossexual não faz mal... Faz o mesmo dano que outra pessoa qualquer. Faz dano simbólico, não é? Faz o mesmo dano que outra pessoa qualquer. Agora, se fosse assim tão fácil na cabeça das pessoas... não estou a dizer que é, atenção. As pessoas também, quando se diz, então, e se o seu filho... Claro. Se revelasse homossexual, isso incomodava. Aqui é a distância social, é manter afastado de mim aquilo que eu não quero, aquilo que eu rejeito. E isso é uma maneira indireta de medir preconceito. Sim, é uma excelente maneira, na verdade. Porque é evidente que ninguém vai perguntar maneiras diretas. Claro. Eu também estou a acrescentar aqui um juízo valorativo em relação a vários tipos de preconceito, que não é necessariamente o objetivo da investigação, não é? Porque, em certo sentido, até é bom que a investigação não faça isso. Mas aquilo que nós estamos a falar quando falamos de preconceitos, no fundo, são predisposições com as quais nós evoluímos, heurísticas, que até podem ter sido úteis em algum momento e que neste momento são injustas e desajustadas em muitas realidades da vida, não é? E o preconceito em relação a homossexuais, preconceito em relação a negros, por exemplo, é um exemplo disso, em relação às mulheres ou o que for. Quando a pessoa diz ter um drogado a viver na casa do lado, é que se fazer um bocado de drogado do diabo, isso é um preconceito útil. Não é útil no sentido em dizer a pessoa, eu não vou olhar sequer para a pessoa, não ponho sequer hipótese, mas é evidente que está ali uma fonte de perigo. O preconceito é tu estás a dizer todos os toxicodependentes, e qual é a imagem que tu tens do toxicodependente? O gajo do casal ventoso. As pessoas deixam de ser pessoas e passam a ser toxicodependentes. E o preconceito é isso, a pessoa o indivíduo desaparece. Aquela pessoa desaparece. Claro. Não me interessa saber porque é que ele é toxicodependente. Não me interessa saber se já se tentou tratar-se, não. Não me interessa saber o que é que ele sofre. Não me interessa... Toma-lo pelaquela única característica, né? Aquela característica define-o todo. Sim. Não, isso e claro uma que coisa, sim, claro. É evidente, a resposta não é sim, não. Não, por acaso naquele caso a pessoa tem que escolher. Por isso também este tipo de perguntas é mau ser feito assim. Quando tu só tens duas hipóteses de resposta. Portanto, o ideal é sempre ter uma escala para tu poderes gradar a tua atitude relativamente a essa pessoa. Sim. E se calhar as pessoas podem dizer, não, tenho a certeza que não queria viver com um criminoso ao pé de mim, ou um ex-presidiário. Sim. Tenho a certeza que não. Relativamente a um toxicodependente, podes ter uma atitude mais entre o não sei, ou depende. O ex-presidiário, na verdade, é um exemplo melhor. Como ex-presidiário, se quem fez uma faz duas, faz três e vai ser sempre um criminoso. Sim, mas por outro lado também não é justo defini-lo só por isso, não é? Claro. A pessoa também tem direito não é, a ser reabilitada. Mudar de vida. Claro. Não, aqui a distinção que eu estava a tentar fazer, e se calhar o exemplo do presidiário é bom, é que no exemplo do presidiário é injusto defini-lo apenas por essa característica, mas é inconcebível achar que nós vamos ignorar essa característica. No exemplo, nos dias de hoje, o exemplo de uma pessoa homossexual, essa característica é quase irrelevante. É irrelevante, não é? Ou seja, para mim, ter um homossexual como vizinho ou não é indiferente. É para ti, para muita gente não é. Mas devia ser, não é? No fundo é o que eu quero dizer. Sim. Devia ser, no fundo é isso. Ou seja, não é justificável. Não é? Conscientemente não dá bem para justificar. A gente continua a dizer aos miúdos e não sei o quê, não sejas maricas. Sim, mas esse é outro aspecto engraçado. Nós estamos permanentemente, sim. Não é? Seja questões que vão para a homossexualidade, para o racismo, estamos permanentemente a usar expressões com as crianças
a mostrar-lhes que nós dizemos não somos racistas, mas utilizamos expressões que são racistas. Como quê? Como por exemplo? Estás a falar daquela do denegrir? Trabalhar é bom para o preto. Sim. No meu tempo, em miúda, eu era o... Mas acho que essa já não se usa. Agora já não sei, não. Usar com a minha Hoje filha, em dia né? já nem se atira ao pau ao gato. Sim. Sim. Mas, pronto, há muitas que já não se usam. Com os ciganos, o estar com o olho no burro não, dos ciganos, sim. Não sejas ciganito. Sim. Ciganito é o... Sim, o do cigano ainda é muito... Fazer judiarias. Sim. Mas os judiarias, por exemplo, essa já não tem adesão à realidade. Quer dizer, porque Portugal nem sequer tem praticamente comunidades judaicas. Não tem, mas se a gente perguntar, ainda há preconceito contra os judeus. Curioso. E achas que tem a ver com isso? Não é que tenha a ver. O que eu acho é que há coisas que não se desmontam. Sim. E que continuam. Por exemplo, eu lembro-me só muito tarde ter percebido que judiaria... Pronto. Se calhar inconscientemente já tinha percebido. É possível. A palavra já lá estava. Ou não sejas semítico, por exemplo. Não sejas Quem até é sumítico, não é? Mas é impossível que inconscientemente eu já tivesse percebido antes daquilo me ter surgido na consciência, não é? Ter emergido na consciência. Mas pronto, é difícil dizer, não é? Na verdade não sei muito bem. Mas a questão das crianças, por exemplo, é muito giro. Eu estava a pensar nisso até a preparar este episódio. Nós socialmente vivemos uma série de contrassensos no que diz respeito a estereótipos, não é? Porque nós tendemos a rejeitar estereótipos, estamos sempre a usá-los, mesmo abertamente. Sim. Por exemplo, a história dos miúdos, nós estamos sempre a dizer meninas e meninos, não é? Rapaz e raparigas. E no outro dia estava a circular uma fotografia da minha filha, que tem 1 ano e meio agora, nos grupos do WhatsApp, e alguém dizia, está mesmo com a perna mesmo à menina, não sei. A elogiar. Sim, sim. É impensável imaginar que não se vai dizer isso, não é? Mas ao mesmo tempo é um contrassenso, não é? Porque tu estás a elogiá-la dizendo, ela está mesmo com ar de menina, como quem diz, está a corresponder ao sexo dela, não é? Depois como é que podes querer depois a jusante que isso seja uma variável irrelevante, não é? Não vai ser. Ou a da idade, por exemplo, ouve-se tantas vezes a história da idade do aquela ou aquele, veste-se de uma maneira que já não é para a idade dele. Já não é para a idade dele. Essa, por exemplo. O que é que isso quer dizer na prática? Ou seja, a idade não interessa... A idade não interessa, mas... E todos nós fazemos esse juízo. Acontece sempre o mas. Mesmo que não verbalizemos, nós traçamos aquele padrão. Está-se a vestir de uma maneira estranha para a idade que tem. Ou então fazemos isso também para as miúdas mais novas. Se as miúdas com 11, 12 anos se andam vestidas como se fossem adolescentes, também dizemos não têm idade para andar vestidas dessa maneira. Agora já pode. Portanto, isso. Sim. Porquê? Porque as pessoas julgam pela aparência e, portanto, se a pessoa anda vestida de uma determinada maneira, se anda com uma mini saia aos 70 anos, não deve ser boa da cabeça. Exato, sim. Não é? Pronto. E coitada da pessoa. É muito difícil e eu tenho estado a pensar nisto, que é... Jornalistas às vezes fazem uma pergunta que é: porquê é que as pessoas são racistas? É uma coisa que eu queria também discutir contigo. Quer dizer, no fundo estamos a discutir um bocado isso, mas... Sabes, eu penso nisto e eu acho que as pessoas começam por ser racistas porque são ensinadas, principalmente a não ser racistas. Não é que sejam ensinadas a ser. Nós aprendemos tudo. Quer dizer, ser racista ou não ser racista não é genético, não é hereditário, Sim. não é genético, não está no nosso ADN. Racista não, mas a tendência para separar grupos está. Nós somos ensinados desde muito pequeninos a separar, a classificar, a arrumar os brinquedos, nós temos uma série de heurísticas evolutivas para... Não racistas, até porque aquilo que nós chamamos raças não existiam até há poucos dezenas de milhares de anos. Mas para separar o in-group, out-group, não é? O endogrupo, exogrupo. Sim, mas isso tudo nós aprendemos. Não é? Quando nós nascemos, quer dizer, os nossos filhos nascem e não sabem o que é um in-group e um out-group. Mas já vêm com essa predisposição. Se nós somos brancos, não, nós é que os ensinamos. Acho que não vêm com essa... Achas que não? Esse é um tema vivo da psicologia, mas não. Acho que não. Acho que são socializados para ser assim. E... mesmo com pais que não são preconceituosos ou que acham que as pessoas devem ser todas tratadas da mesma maneira e que não são racistas, e mesmo não ensinando os meninos a ser racistas, eu acho que mais importante é não ensinarmos a não ser. O problema é não ensinarmos a não ser. Ou seja, calamos as coisas, não falamos sobre as coisas. Sim, estou a perceber. Não identificamos... Significa que aquilo fica sempre no inconsciente, não é? Fica sempre... Quer dizer, pronto, eu sei que não devo ser racista, mas quando faço algum comportamento ou vejo, não converso sobre isso com os meus filhos. O ver na televisão e arranjar todas as oportunidades para mostrar que... implicitamente, não é? Sim. Que aquilo é uma manifestação de racismo, ou que aquilo não deve... E em vez de fingir às crianças que as coisas não existem, ou que estão só na nossa cabeça, ou que estão só na cabeça dos outros, das outras pessoas é que são assim, nós não somos, os outros é que são...
é falar com eles sobre os assuntos e expor. Portanto, eu acho que nós não ensinamos os nossos filhos a não serem racistas, a não serem nos falta preconceituosos. ensiná-los a não serem. É. E eu acho que também ensinamos, acho que temos alguma condescendência também com o racismo, não? Ou seja, mesmo as pessoas esclarecidas, digamos assim, não é? Se calhar hoje em dia já não é bem assim, mas aqui há uns anos, quando eu era miúdo, acho que havia uma certa condescendência. Tipo, vamos contar uma anedota, não sei o quê, não há problema. Não é? Sim, não há problema, é só uma brincadeira. Sim, exato. É só uma brincadeira. As anedotas do Samara Machel. Não é que eu acho que é necessariamente um problema, mas não ter noção do efeito que aquilo cria e depois não o tentar compensar. Exatamente. E é inconsciente. Não é? Isso é outra coisa, é o humor. Não é? Pode-se brincar com tudo. Pronto, eu apesar de tudo acho que há coisas com que não se brinca, mas em princípio eu acho que se pode brincar com tudo. Sim. Não é? Mas sabendo o efeito que produz, não é? O meu ponto é esse, não é? Porque dizer simplesmente não há problema e pôr a coisa de lado, como se não criasse efeito nenhum, isso obviamente que é uma coisa que não faz sentido, não é? Pois. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45graus.parafuso.net/apoiar. Veja os benefícios associados a cada modalidade e como pode contribuir diretamente ou através do Patreon. Obrigado. Ainda bem que puxaste o tema do racismo, que era um tema que eu queria falar contigo, até por causa do caso português e do inquérito que tu coordenas, do inquérito social europeu. Exato. Né? É. E aquilo aparece sempre nas notícias e gera sempre uma grande celeuma. Celeuma, sempre. De repente a pessoa vê, se nós considerarmos todas as definições que são lá colocadas, há apenas pouco mais de 10% da população que não preenche nenhuma das caixinhas do racismo, não é? Apenas 10%. Portanto, apenas 1 milhão de pessoas não preenche nenhuma delas. Se considerarmos o racismo mais estrito, não é? Biológico, mesmo assim, 40%. A pergunta sobre se há grupos étnicos ou raciais mais inteligentes, apenas 60% discorda, não é? Portanto, há 40% que implicitamente concordam, ou pelo menos colocam essa possibilidade, digamos assim. E sobre a crença de que há grupos étnicos ou raciais, por natureza, mais trabalhadores, aí a percentagem ainda é mais baixa, é 1/3. Portanto, aí tu tens 2/3 que implicitamente concordam. E tu dizias-me há bocadinhos, para mim são perguntas explícitas, mas tu dizias há pouco que isto na verdade não é puramente explícito, não é? Porque não dizes negros, não é? Quer dizer, estás a dizer grupos étnicos ou raciais e estás a dizer que são mais inteligentes por natureza. Sim. Não é? Portanto, e a questão do ser por natureza aqui é muito importante. Sim. Ou seja, biológico. É biológico. Genético, não podíamos dizer. Sim. Genético. E porquê é que no outro, nos trabalhadores, tens mais gente? Exatamente porque as pessoas não estão a associar que a pessoa ser mais ou menos trabalhadora, se disser isso, está a ser preconceituosa ou está a ser racista. Parece uma coisa mais leve, não é? A questão é que quando eles dizem sim, são mais inteligentes, sim, são menos trabalhadores, não os quero cá, sim, tiram-me o trabalho, certo? Portanto, isto depois tudo, as perguntas não valem sozinhas. Sim. E o que interessa é ver como é que elas se associam. As respostas das pessoas se associam umas às outras. A outra da civilização. Uma das perguntas era: há grupos étnicos, sim, eu queria falar contigo sobre culturas isso. por Há natureza culturas mais civilizadas, por mais natureza, civilizadas. Não é? Com o que é que nós comparamos? Com a nossa civilização. Portanto, estamos a criar uma bitola e a comparar os outros connosco. É claro que nós é que somos os civilizados. Sim. Mas em relação, eu queria desafiar nessa, porque é evidente que eu percebo perfeitamente isso, que por um lado há esse etnocentrismo e por outro também há a parte do racismo biológico que vai sendo filtrado, que não é apanhado na primeira categoria, que ainda não é apanhado na segunda, porque as pessoas percebem, não posso dizer isto, e depois acaba por ser apanhado nesta rede porque a pessoa pensa que aqui tem uma desculpa para poder, de fundo, dizer aquilo que acredita, que é uma espécie de racismo subjacente. Agora, nós podemos dizer que há culturas melhores do que outras, não é? Não vamos dizer que uma cultura racista é igual a uma cultura não racista, não é? Ou os talibã são uma cultura tão legítima como, sei lá, a cultura marroquina, por exemplo, não é? Para falar ou até do Paquistão, ou da Índia, ou sítios relativamente próximos. Não é? Portanto, a hierarquização entre culturas não é necessariamente racismo. Não é necessariamente racismo, só que essa hierarquização é uma hierarquização que vai basear ou justificar discriminação mas não necessariamente. Vai suportar dizer que eles são piores do que nós, do que eu, e que, portanto, se são piores do que eu, têm menos direitos do que eu, e qualquer pessoa que pertença a essa cultura está dentro do pacote. Não, eu percebo isso. O que eu quero dizer é, uma pessoa pode responder que sim a esta pergunta. Há culturas mais civilizadas. Civilizadas é uma palavra que é capciosa propositadamente, não é? Mas vamos supor, há culturas melhores do que outras, não é? A pessoa pode responder que sim a esta pergunta. Eu responderia que sim a esta pergunta, no geral, não é? De que há culturas melhores do que outras, com todas as nuances que existem, e sabendo, obviamente, que
todos nós, ao dizer isto, estamos a incorrer em algum tipo de etnocentrismo, não é? Porque, obviamente, estamos a usar o nosso como bitola, mas isso é um... E é natural, quer dizer, como é que eu posso considerar uma cultura onde se pratica a excisão feminina como uma cultura boa? Pronto, porque põe em causa os meus valores, porque põe em causa os meus princípios. Na altura da Guerra Civil nos Estados Unidos, a cultura do Norte era melhor que a do Sul, não tenho nenhum problema em dizer isto, né? E acho que tu também não. Pronto, agora, eu acho que isto nos levava para uma conversa sem fim, que é, então, o que é cultura? Sim, sim. Não é? Quer dizer, é cultura... Não, e a cultura incorpora algum tipo de preconceito semi-racista, eu não tenho dúvida em relação a isso, atenção. Isso porque depois nós gostamos muito de absorver o folclore, quer dizer, a parte da cultura que é folclore. E podemos dizer que eles têm uma cultura pior do que a nossa, mas depois, mas têm uma comida muito boa, e têm umas roupas muito giras, muito coloridas, e portanto, tudo o folclore nós integramos. Não é necessariamente mau, muitas vezes começa pelo folclore. Pois, mas depois o que nós, quer dizer, avaliamos a cultura toda, quando falamos em cultura, por algumas práticas. Sim, é a questão do estereótipo, não é? Claro. Essa cultura. Sim. E é evidente que há culturas diferentes, com certeza. Quando eu começo a dizer que há uns melhores do que outros, já estou a atribuir direitos a uma série de coisas a uns e a retirar a outros. Sim, o que tu dizes, e obviamente que isso é defensável neste caso, é quando a pessoa está a pensar... Eu, quando penso em cultura, estou a pensar nos Talibã, nos Estados do Sul dos Estados Unidos e na excisão genital feminina. Se calhar, a maior parte das pessoas, quando fala em culturas, pensa nos imigrantes, sei lá, do norte da África que estão a entrar pelas fronteiras. Se calhar em Portugal não tanto, porque é um país sem tanta imigração, mas se fores à França, quando se falas em cultura, estou a pensar nos muçulmanos. Sim. Não há hipótese, não é? Sim. Portanto, nesse sentido, obviamente, que há uma causalidade, ou seja, que há um preconceito por trás. E nós, em nome da nossa cultura, também, quer dizer, fizemos milhares de barbaridades. Claro. Sim. Portanto... Claro que sim, é evidente. Quer dizer, no fundo isto é uma discussão quase filosófica. Então, tu pois podes dizer se há culturas ou não melhores do que outras, remete até para o campo dos valores e, portanto, do campo da ética. Isso pode haver alguma objetividade na hierarquização de culturas. Não é? Eu acho que sim, mas mesmo isso também não te legitima tomar toda a gente daquela cultura como se fosse que aí entra o estereótipo, não é? Como se correspondesse àquela norma. Não é? Que é, esse é o malabarismo que é difícil fazer, não é? Estar entre as duas coisas. Mas já agora, voltando atrás... A pergunta que tu disseste que te faziam muitas vezes, porque é que há racismo em Portugal, isto suscita sempre um debate enorme, com pessoas a dizer, não, Portugal não é racista, e outros a dizer, não, Portugal é muito racista. Quer dizer, parece-me evidente que Portugal tem racismo, e dois, tem mais racismo do que nós gostamos de admitir. Isso parece-me evidente. Isso quer dizer, claro. Isso não é contornável. Eu acho que a taxa de conversão do nosso preconceito em discriminação não é tão alta como, por exemplo, noutros países, mas não é tão baixa como se calhar nós achamos à primeira vista. Porque depois vais ver uma série de efeitos sistémicos, não é? Subreptícios e de acesso ao ensino, trabalho, e uma série de coisas e sobretudo cria um círculo vicioso. Mas antes de ir aí, tu, respondendo a essa pergunta, tu dirias o quê? Quer dizer, qual é que achas que é a gênese do nosso racismo? Tu dizias há pouco que tem a ver com não ser contrariado em casa. Mas de onde é que ele vem? É uma coisa que não é falada. Sim. Mas e por isso é que cada vez que sai um resultado do inquérito, já tinha saído um resultado semelhante há 4 anos. Sim. Foi o inquérito de 2017, onde tínhamos estes dados e nada mudou. O racismo fala-se quando acontece qualquer coisa. Se mudasse é que era estranho, não é? Ou seja, seria bom, mas era estranho. Era bom. Não é? Fala-se de racismo quando morre alguém às mãos da polícia, um negro. Fala-se de racismo quando há dados do inquérito. Fala-se de racismo quando há um acontecimento. Quando há uma notícia, no fundo. Quando há uma notícia. A notícia passa e o racismo acaba. E não se fala mais nisso. Uhum. E por isso é que eu acho que a educação é evidente que é muito importante, educar os meninos e ir na escola, não só contra o racismo como outras formas de discriminação, mas se não se fala nas coisas, não vamos falar de coisas más, vamos fingir que não existem, até porque nós não somos racistas, portanto não vamos falar de coisas que nós não fazemos, e vai continuar tudo na mesma. E cada vez que aparece um dado destes, cai Carmo, cai a Trindade, cai tudo. Uma das razões porque eu acho que não se fala mais de racismo, fala-se muito quando saem estas notícias, mas não está tanto no debate político como devia estar, é o facto de, e isso é uma das coisas que causam racismo, já acho, na minha opinião, já lá vou, se tu pensares na classe média alta ou se pensares nas elites culturais, políticas, económicas, whatever, tu encontras muito poucas pessoas que não sejam brancas na nossa definição de brancos, não é? Pessoas que não tenham o aspecto de que nós chamamos português, não é? Do tom de pele. Sim, e vais para as empresas, para lugares de gestão ou de topo, e não tens também ninguém. Não tens ninguém. Vais para as universidades, também tens muito pouco. Quer dizer,
os lugares de decisão, os lugares importantes. Não tens importante ninguém. Não sim. é no sentido importante no sentido de intervenção. Claro, e mesmo na universidade, sei lá, gente. colegas de universidade, por Sim. exemplo, quer dizer, eram uma ou duas pessoas que em si também muitas vezes eram identificadas por isso, não é? Portanto, até esse efeito perverso tem, não é? E eu acho que essa é uma das coisas que, porque até politicamente, quer dizer, os partidos políticos podem ter a ideologia que tiverem e a boa vontade que tiverem, mas não há procura de votos, é assim que funciona a democracia. Sim. Com as suas qualidades e defeitos. Se as pessoas que participam no debate da sociedade civil são 99,9% brancas, mesmo que algumas delas tenham preocupações, e homens, agora sim, mesmo que algumas delas tenham preocupações em relação à discriminação racial, dificilmente vai corresponder ao peso que isso tem na população, que também não se sabe, não é? Esse é aquele problema de nós não temos estatísticas, dados, não se pode perguntar quem mas pronto, eu diria, também. Não sei qual é o número que tu achas, mas sei lá, afrodescendentes, seria quê? 200 mil pessoas? 300 mil? Uma coisa por aí, não faço ideia. A minha explicação provisória para o racismo em Portugal passa por duas coisas que estão relacionadas. Primeiro, tem que ver com desigualdade de acesso ao ensino. Ou seja, o que acontece é que tu tens, se tu fores, lá está, tu não consegues fazer isto, mas tu medires o grau de escolaridade média da população afrodescendente, tenho a certeza que é inferior ao do resto da população. E isso por desigualdades de acesso ao ensino. E, portanto, gera pessoas menos qualificadas e, portanto, tu, com trabalhos menos qualificados, e portanto tu vais mapear intuitivamente o resto da sociedade dessa forma. Estás marcado desde o início. O teu trajeto está marcado. Não, e as pessoas com quem tu convives. Desde o início. Ou seja, quer queiramos, quer não é? Quando o nosso cérebro estereotípico pensa, e quando pensa em pessoas negras em Portugal, está a vê-las, tipo empregadas de limpeza, empregados de café, não é? Tipo que trabalham nas obras. Nas obras. Não há hipótese, não é? O brasileiro está nos restaurantes. Exatamente. Isso gera duas coisas, acho eu, que eram os dois fatores que eu falava. Por um lado, gera uma segregação natural que faz com que o nosso cérebro crie esse padrão. Criamos esse padrão, quer queiras, quer não é? Qualquer pessoa criou esse padrão. E depois gera também, ao gerar pessoas menos... Esta é um bocadinho mais dura de dizer, mas isto é evidentemente verdade. Ou seja, se tu tens menos oportunidades de ensino, tu vais gerar pessoas menos qualificadas, menos educadas. Por exemplo, eu estava a pensar numa história, quando estava a preparar este programa, uma vez estava a falar vou tentar dizer isto de uma maneira genérica, mas estava a falar com um tipo que fez umas obras, e eu estava-lhe a mostrar uma coisa mal feita, e ele, desculpe lá, mas isto é mesmo coisa a preto. E eu fiquei, como assim, mas quer dizer, que culpa é que o homem tem da cor de pele e não sei. E ele disse, desculpa lá, não é para ser racista, mas é mesmo assim, quer dizer, isto que a pessoa vê isto logo. Eu percebo que ele tem aquele estereótipo, porque provavelmente dos empregados que ele tem, os afrodescendentes têm menos acesso à educação e, portanto, são menos educados, se quiseres, não é? Portanto, têm menos ferramentas intelectuais para gerir, não por qualquer diferença genética, obviamente, mas porque tiveram menos acesso ao ensino. E ele, quer dizer, pessoas menos sofisticadas, se nós quisermos, ou com menos preocupações nesse sentido, facilmente se prendem àquele estereótipo, o tipo está-se nas tintas, se aquilo é... O que interessa é que aquilo corresponde à realidade que ele vive, não é? Eu acho que há muito do racismo. Não, e principalmente deixa-o confortável, não é? Porque encontra uma boa razão... Porque não é culpa dele também, não é? Não é culpa dele e está explicado porque o outro é preto e nós já todos sabemos que os pretos são piores a trabalhar. E, portanto, a coisa está explicada. Sim. Depois é o círculo vicioso, não é? Porque se ele detecta aquele padrão, depois aquele padrão vai reforçar... São todos... Pronto, é o mesmo que os ciganos. Sim. Os ciganos são negociantes. É a expressão do estar com um olho no burro e outro no cigano. Sim. Portanto, ou seja, estar a ver os dentes ao burro para ver se o burro é bom ou não é, e estar com o olho no cigano para ver como é que ele vende o burro. A expressão vem daí, porque eu nunca tinha pensado nisso. É isso que são os criminosos. Sim. Portanto, não sempre que de faca tudo que é rixa é cigano. E, portanto, quando temos Lembras-te quando foi o primeiro governo do Costa que era... Chegou a vir nos jornais um indiano, um cigano e uma cega no governo. Há um indiano, um cigano e uma cega. O indiano é quem é ele? No indiano é o Costa. Sim. Tínhamos onde é que isso vinha? É sério? Não sei, no Público, no Expresso, assim, num jornal... não sei se era no Correio da Manhã, se calhar era, não me lembro, mas era. Sim. Era um indiano, uma negra, uma cega, negra e um cigano. Portanto, havia... já não me lembro, muito, é um tipo que tinha, de facto, origem cigana, ascendência cigana. E estas categorias, o problema não é elas existirem, o problema é quando elas servem para definir as pessoas e para caracterizar as pessoas e serem a coisa mais importante que se tem a dizer sobre essas pessoas. Claro. Portanto, isto apareceu. Assim, e em relação tu estavas a falar dos ciganos, eu acho que, por acaso, há uma diferença, apesar de tudo, que é preciso fazer. A comunidade cigana tem problemas, por exemplo, de casamentos feitos, programados, as miúdas obrigadas a casar, ou seja, há ali um problema que tem que ser resolvido. Não é resolvido a André Ventura, não é dizer são todos assim, são todos iguais, não sei. Mas ignorar o problema também parece que pode ser perigoso, porque depois alimenta os Venturas, justamente, não é? Claro. Enquanto, por exemplo, um dos paradoxos do racismo em relação aos negros é que, ao contrário do que existe, por exemplo, para mim, pelo menos ao contrário do que existe, sei lá, em França com os muçulmanos, que falamos há bocadinho, que existem diferenças culturais, em Portugal eu não acho que existem diferenças culturais.
Ou seja, eu acho que a maioria da população afrodescendente que nós temos veio na altura do 25 de Abril, salvo erro, não é? Ou pouco antes disso, mas veio nessa altura. Vieram muitos. Portanto, nem é muito antiga. Mas há diferenças culturais, não me parece. Quer dizer, todos nós, certo ou errado, nós temos mais ou menos as mesmas práticas culturais. As mesmas práticas culturais, os mesmos valores. Portanto, não há, como é que eu dizer... Aquela teoria, nós não falámos disso, mas a questão da ameaça simbólica, não é? Atribuir diferenças culturais e justificar a discriminação ou a separação com base em diferenças culturais é uma maneira subtil e mais confortável para o ego de manifestar, legitimar o racismo. Sim. Justifica o racismo. Eu não posso dizer não os quero ao pé de mim porque são pretos, mas posso dizer eu não os quero ao pé de mim porque eles são muito diferentes, têm uma cultura muito diferente. Sim. Só que depois a gente vai ver e de facto, como dizes, não têm. Do ponto de vista cultural... Sim, não, mas depois tu estás a ver isso desse ponto de vista. Eu estou a pensar também que é um puzzle este racismo existir, independentemente da sua dimensão, mas claramente existe. A minha explicação é que ele tem muito que ver com aqueles fatores que eu sugeri. Tu estás a dizer que as diferenças culturais são legitimadoras, mas também são, quer dizer, a causalidade vai nos dois sentidos, porque também alimentam, ou seja, as pessoas não reagem da mesma forma a um tipo de imigração que é vista como partilhando a nossa cultura e outro tipo de imigração que é vista como não partilhando. Depois, obviamente, que isso também serve do outro lado para justificar uma aversão que já existia a priori. Sim. Mas as duas coisas existem. E, por exemplo, em Portugal, tu tens vários puzzles, não é? Porque fazendo aqui um bocadinho do advogado do diabo, a história do António Costa, não é? Isto é o que muitas vezes as pessoas dizem até contrariar esta tese. Mas como é que o país é racista? Como é que o primeiro-ministro é descendente de goeses? Não é? Tem nada a ver uma coisa com outra. Tem a ver, não é? Quer dizer, quando o Barack Obama se tornou presidente dos Estados Unidos, foi um feito porque ninguém achou que... E o país deixou de ser racista? Não deixou. Não mesmo deixou durante o Obama, continuou a ser. Não, Alice, claro que sim. Mas o Obama nunca poderia ter existido há 50 anos. Isso concordamos. Sim. Ou seja, é óbvio que o racismo continua a existir lá, mas não é o mesmo que existia antes. E em Portugal nós temos um bocadinho esta coisa de uma dissonância cognitiva coletiva, não é? Porque nós, por um lado, há várias evidências de abertura, não é? A Ministra da Justiça é negra também, acho eu que ninguém pensa nisso. Quer dizer, Pois, mas foi a tal que veio... Veio lá no jornal, e haverá algumas pessoas que aquilo faz diferença, mas quer dizer, Faz, olha, no... Bem, atenção, eu estou a dizer isto, ela já a ter sentido ao longo da vida várias vezes. Claro. Não quero dizer o contrário, mas... No Campo Pequeno, numa das entradas para as galerias, está escrito, eu sei, vejo isto todos os dias, vou passear os cães, e está escrito: a ministra Van Dunen que se vai embora, que não percebe nada das nossas leis. A sério? E faz ideia da fonte daquilo? Não, daquelas pinchagens. Assim como havia uma ao pé do Filipa, continua lá. Havia uma ao pé do Filipa que foi apagada, o Filipa é o liceu, foi apagada várias vezes e foi posta várias vezes, que era o indiano Costa Aldrabão, não sei o quê. E então eles passavam tinta branca naquele muro, no dia seguinte já lá estava escrito outra vez. Nos anda a roubar. E as pessoas usam estas características exatamente para dizer mal, para criticar, para lançar... É ódio. Sim. E também é... Quando tu queres insultar, isto é, nós, quando queremos insultar, temos uma tendência para pegar na característica mais distintiva da pessoa e que é possa enfraquecer. Sim. Estás no trânsito. Sim, mas o trânsito é um microcosmos, não é? Mas o trânsito é um excelente exemplo para isso. O trânsito é um sítio onde as pessoas vêm todas lá de cima. O trânsito é o... Só pode ser uma gaja. Sim, exato. O trânsito é tudo. Depois não é. Sim. O trânsito... Mas isso, todos nós, quer dizer, não, o trânsito é Aliás, há filmes sobre isso, não é? Eu lembro-me de ver, não sei se é um filme francês, que é exatamente sobre o tráfico e como é que as pessoas se comportam quando estão dentro dos carros a ir para o trabalho, no trânsito, e vês diferentes tipos de pessoas, desde a miúda que se está a pintar a ir, ou outra a mãe que vai com os filhos, ou tipo engravatado, e tudo aquilo se passa dentro dos carros e no trânsito. Sim, aquilo é um microcosmos muito especial. E onde as pessoas de facto saem dali o pior que há delas. Sim, e há pessoas muito calmas que... Por exemplo, olha, um truque para não ser tão... Eu não tenho muita tendência para isso, mas uma coisa que nos faz ser mais calmos no carro é ir ouvir podcast. Não estou a brincar, porque isso coloca, a não ser que estejas com pressa de facto, faz com que o que se passa na estrada passe a ser mais ou menos secundário. Né? Portanto, o que não convém também. Também não convém... Convém ir com a atenção. Sim, não convém ouvir coisas muito exigentes. O 45 graus está mais ou menos no limiar de exigência. Ouvir, não estou a brincar. Mas o que é que eu te queria... em relação ainda ao racismo em Portugal... Em relação ao António Costa, curiosamente, eu lembro-me de ouvir há muitos anos mesmo, há 10, 15 anos, lembro-me de ouvir dizer que ele tinha ambições de primeiro-ministro
e que ele não era aceito no PS porque as pessoas achavam que ele não era elegível. Tem sido alguém do PS que comentou com alguém, não sei o quê. Mas pronto, o ponto aqui é, isso não mostra que não há racismo em Portugal, não é? Mas não deixa de ser uma coisa boa o facto de, a maior parte das pessoas nem sequer pensarem nisso, não é? Não estarem a pensar se ele tem ascendência indiana ou não tem ascendência eu acho que a maior parte das pessoas, se calhar pensam mais do que eu acho, mas não... Pois é isso, eu não sei o que é que as pessoas pensam ou não pensam. E sabes que há uma coisa gira, eu acho que foi feito isto é um bocado politicamente incorreto de dizer, mas eu acho que foi feito um retrocesso. Na democracia foi de certa forma feito um retrocesso, porque como o Estado Novo estava ligado àquela ideia de Portugal colonial, né, de que Portugal se estendia a todo lado, e no outro dia estava a ouvir um podcast sobre isso. Eles tinham o incentivo para tentar, de certa forma, fabricar, não é? Mas tentar mostrar uma espécie de comunidade multiétnica. E, portanto, tu tinhas várias pessoas de ascendência africana, não é? Afrodescendentes, que tu tinhas fazendo parte das elites no sentido lato. Não é? E não estou a falar sequer do Eusébio, que era jogador de futebol, mas tinhas pessoas conhecidas que faziam parte, foram deputados à Assembleia, não sei se algum chegou a ser ministro, se não tenho a certeza. Curiosamente, tu hoje em dia estás pior, acho eu, do que estavas na altura, não é? Por causa daquilo que nós falávamos há pouco. Nós hoje em dia não temos... Bem, hoje temos 2 deputadas negras, salvo erro. Tinhas antes disso aquele tipo do CDS. Não tinhas mais ninguém? Narana. Tinhas o Narana Cossoró, que era... Mas o Narana Cossoró é indiano. Eu estava a falar do Helder... sim, eu estou a ver a cara dele, desse que estás a dizer. Helder qualquer coisa, sim, do CDS, que acho que já não é. Agora tens a Joacine Catar Moreira e tens uma deputada do Bloco. Mas não tens mais ninguém. E durante muito tempo não tiveste ninguém, não é? E se fores às universidades tens pouca gente, se fores às empresas tens pouca... Aquilo que falávamos há bocadinho, sim. Não é? Portanto, é curioso como, de certa forma... Quer dizer, é um caso de uma vergonha, não é? A pessoa olhar e pensar na ditadura... Eu não sei se isto é objetivo, não é? Mas isso explica-se, eu acho que a explicação está aí, é que é a questão das desigualdades sociais e que acompanham essas desigualdades raciais, chamemos-lhe assim, ou de cor de pele, uma vez que, quer dizer, é sempre este problema de dizer que de facto não há raças, não é? Há raça humana. Sim, exatamente. E esta associação é que é letal, que é as pessoas que vivem, vais ver onde é que vivem as pessoas, era a questão das oportunidades que tu estavas a dizer. Portanto, quando há desigualdades sociais de base, é natural que as pessoas que não fazem parte da maioria, pronto, apesar de serem muitas, não, e tem uma não têm oportunidade para chegar aos lugares mais visíveis. Uma coisa que eu estava a pensar em relação a isto, não sei se já foi feita essa investigação, mas seria uma maneira interessante de tentar distinguir, isso também surge muitas vezes no debate, o que é efeito de preconceito racializante, não é? E o que é efeito de desigualdade de oportunidades. E tu tentares, por exemplo, medir o acesso, por exemplo, tanto à educação como ao emprego de pessoas de bairros, portanto, definir determinados bairros e dizer estas pessoas têm uma característica distintiva que permite serem racializadas, não é? Porque têm a pele mais escura, mas depois há estas pessoas que vivem no mesmo bairro, portanto, com as mesmas oportunidades, nas mesmas escolas, mas têm o aspecto dos outros portugueses, digamos assim. E tentar comparar, e seria um exercício muito giro, tentar comparar e tentar perceber se há uma diferença, se a diferença é estatisticamente significativa, porque a ser, à partida, é por discriminação, não é? É por discriminação não e se calhar... Porque o grande efeito é de desigualdade de oportunidades. Provavelmente vai ser, por exemplo, no acesso ao emprego. Apesar de virem os dois do mesmo bairro, um está racializado, o outro não está. Porque uma pessoa, essa é uma coisa que também surge muitas vezes no debate, uma pessoa mais defensora da questão económica diria-te, não há uma diferença muito grande entre um pobre branco e um pobre negro. Pobre é pobre. Quer dizer, sobretudo, antes de tudo é pobre. Antes de tudo é pobre. Eu não sei se é ou não. Na verdade, eu gostava de ver alguma investigação sobre isso. Porque, por exemplo, esta coisa da ausência quase da classe média alta e do trabalho. Eu lembro de uma pessoa, de uma diretora de recursos humanos de uma empresa que há muitos anos estar a comentar comigo. Aquilo era uma multinacional e, portanto, como sempre acontece, vêm estas regras de fora de tentar criar diversidade. Sim. E ela, sim senhor, diversidade. Então vou tentar contratar pessoas que não tenham este aspecto de eu não sei como é que se define, tenho sempre medo de usar a palavra errada, não é caucasiano, mas sim. Português branco, pronto, não é? Português branco. Não tem este aspecto dito normal. E tentou, não recebeu nenhum currículo. Não conseguiu. Porque não há pessoas, exatamente, seja, porque as desigualdades que vêm de base não permitiram a essas pessoas chegar e concorrer a esses lugares. É um exemplo, não é? Isto não faz prova, não é? Mas ela não conseguiu. Não foi sequer ter uma pessoa que não tinha qualificações. Não teve ninguém. Não teve uma única pessoa a aparecer porque nas universidades, aquilo foi mandado para as universidades, estas coisas tipo um estágio, houve de facto muita gente a candidatar-se, mas como nas universidades, estudantes de, não sei do que é que seria, das licenciaturas que alimentavam aquela área, ninguém se candidatou. Não é? Ou seja, deveria haver pouca gente, não sabemos, não é? Ou seja, ou não havia, ou as pessoas delas próprias não se candidataram. Exatamente. E Portanto, o problema de fundo são as desigualdades. Sim, eu concordo absolutamente em relação a isso. A minha tese também tem a ver com isso. Até porque nós falámos que não existe, pelo menos na minha opinião, isto não sei se é absolutamente certo ou comprovável, não é? Mas não existe uma tensão de culturas e também não existe outro fator legitimador do que também vinha na investigação que me enviaste de outros países, que é a competição por recursos, ou seja, empregos. Não é? Isso não existe em Portugal, não é? Ninguém é racista porque tem medo que o emprego seja roubado. Não.
Não é como... Isso... Não quero cá nos Estados Unidos, não quero cá os mexicanos porque vão roubar um emprego na fábrica. Não existe, vão não é? roubar. Portanto, assim. esses dois fatores muito comuns, que são os fatores de... São alavancas, não é? De certa forma, cá não existem. O que acontece em relação a isso que estás a falar é da percepção de ameaça. Sim, não é? percepção de ameaça. Se calhar nesse caso, se viessem a existir, seria muito pior. Portanto, dois tipos de ameaça. A ameaça económica ou realista, portanto, Sim. a ameaça aos recursos do materiais, emprego, e a simbólica. Do emprego, da segurança social, de tudo o que tem a ver. E a simbólica mais para a cultura. E durante muito tempo o que a investigação estudava era de que maneira a ameaça era ela uma explicação do preconceito. Ou seja, as pessoas têm preconceitos relativamente aos outros porque se sentem ameaçadas. O que num desses papers se mostrou é que exatamente a ameaça é uma justificação. Portanto, em termos estatísticos, é um mediador entre o preconceito e a discriminação. Portanto, é o próprio preconceito que faz com que as pessoas utilizem justificações como eles vêm para cá, tiram-me o trabalho, eles abusam da segurança social, eles fazem aumentar o crime. Ao dizer isto, eu estou-me a sentir bem, eu não estou a pôr em causa os valores democráticos. Sim. Da igualdade, enquanto que se eu for racista estou só estás preocupada com o teu emprego. A norma, só estou preocupada com o meu e com o dos outros. Portanto, são preocupações legítimas. E através dessas preocupações legítimas eu justifico, sinto-me bem a discriminar. Enquanto que não me sentiria bem comigo mesmo a discriminar alguém sabendo que estou a ir contra uma norma que é a norma do antirracismo das sociedades, civilizadas. Sim, exatamente. Pronto. Portanto, a ameaça não é... As pessoas não são preconceituosas porque se sentem ameaçadas. É claro que há uma associação entre as duas, claro. Mas o que a investigação nos mostrou é que não. As pessoas que são preconceituosas usam a agarram-se à ameaça como fator legitimador. Como fator legitimador. Isto é... E eu acho que a ameaça, por exemplo, eu acho que o racismo em Portugal, nunca saberemos quão forte ele é até ao dia em que surja uma ameaça desse género. Esperemos que não surja, não é? Mas, ou seja, o que eu quero dizer é, no dia em que surgisse uma ameaça, fosse ela simbólica ou realista, no dia em que essa ameaça surgisse é que nós perceberíamos quanto deste racismo basal, não é, subjacente, ia aderir a essa placa, não é, agregadora. Não é? Agregadora. Ou não, ou se calhar já existe essa ameaça e eu não sei. A ameaça existe na cabeça das pessoas, não existe na realidade, não é? Porquê? Porque o trabalho que eles vêm fazer para cá é o trabalho que os que estão cá não querem fazer. Estás a dizer em Portugal? Em Portugal, não, é mas, assim exemplo, como estou a dizer, os portugueses que foram para a França na década dos anos 60 e 70. Claro. Ou seja, mas espera aí, tu podes dizer que a ameaça é muito exagerada, mas que ainda assim tem alguma adesão à realidade. Não tem de ter necessariamente, mas lá, nos Estados Unidos, a versão em relação aos imigrantes hispânicos e não sei o que vêm roubar os empregos. Claro que aquilo é uma coisa muito simplista, porque na verdade esses empregos estão a aparecer muito mais por automação ou por importações de coisas que passam a ser feitas na China, por exemplo, do que propriamente por estarem a ser roubados por... Sim. Mas as pessoas veem de facto mexicanos a entrar e há de haver... Ou seja, aquele efeito existe. Ele é insuflado numa ameaça que tem alguma adesão a uma ameaça real, mas que está insuflada em dimensão, não é? Mas pode não ser assim em alguns casos. Sim, mas por exemplo, olha, os ucranianos, da gente que veio de leste, veio trabalhar para onde? Para as obras? Sim. Quem é que quer ir trabalhar para as obras? Por alguma razão, os pais dizem, se não estudas vais trabalhar para as obras. Trabalhar para as obras é um castigo. Claro. É uma coisa horrível, é um trabalho que ninguém quer. Portanto, quando eu digo eles vêm tirar trabalho, eles vêm, na maior parte das vezes, os trabalhadores que as pessoas não querem, os não qualificados. Então, mas tu achas que isso cria aversão? Por exemplo, isto que eu estava a falar dos Estados Unidos, aquilo cria aversão é nos antigos trabalhadores das fábricas. Sim. Não é na classe média, não é? São pessoas a quem, de facto, eles foram, na percepção deles, roubar o emprego. Roubar é uma coisa valorativa, não é? Mas foram substituí-los no emprego. Em parte terão ido, em grande parte foi causado por fatores exógenos, não é? Mas ainda assim era o emprego deles. Sim, era o emprego deles e o que acontece é, se começarmos a descascar a cebola, de quem é que é a culpa? E fazem baixar os salários. Porquê? Porque os patrões pagam menos a essas pessoas e, portanto, essas pessoas precisam de trabalhar para viver e aceitam trabalhar por salários mais baixos. Sim, os imigrantes. Sim. Os imigrantes. Sim, claro. Outra das críticas das razões fazem baixar os salários. Mas a culpa não é deles. Sim, claro, é evidente, sim. Eles estão a fazer uma coisa perfeitamente legítima. Eles estão a trabalhar. Não são eles que fazem baixar os salários. São os patrões que fazem baixar os salários. É o sistema económico que faz baixar os salários. Não são eles. Abusam da segurança social. Sou o voto expiatório, no fundo. Sou o voto expiatório. Abusam da segurança social.
no sentido de que recebem muito mais do que dão. Sim. É mentira. A gente vai ver as contas da Segurança Social. Os imigrantes são os que contribuem menos, mas são os mais certinhos Até a porque têm contribuir. medo de ir embora. Têm a obrigação de contribuir. Esse é um bom exemplo de um estereótipo, um preconceito com pouca adesão à realidade. É. Sim. E, Aliás, portanto, toda a gente diz isso, não sei se já te comentaram isto contigo, mas pessoas que têm casas arrendadas, por exemplo, dizem sempre: arrendares um imigrante é ótimo, é um estereótipo quase positivo depois da pessoa na prática. Porque, como tu dizias, essas pessoas tendem a ser ultra certas porque têm medo de ir embora, sim, enquanto um português está à vontade. Né? A lei protege-me, quero lá saber. Né? Exato. E, portanto, acaba por... Esse é particularmente curioso porque é ao contrário. Eu queria te perguntar uma coisa que não chegámos a falar há bocadinho, em relação ao inquérito ainda, às variáveis explicativas das respostas que houve. Ou seja, porque é que as pessoas que se revelaram racistas revelaram-se porquê, e as que não se revelaram revelaram-se porquê. O que apanhei nas notícias, uma variável com um poder explicativo grande é a questão da idade, ou seja, pessoas mais velhas tendem a mostrar-se mais racistas aqui. Isso acontece porquê, na tua opinião? E com menos educação. São as duas grandes variáveis. E rendimento também? Não é? Ou não? Menos. Não, o menos. rendimento Okay. não, esquerda-direita não, a religião não. Religião também não. Engraçado. Não. Idade. Pronto. Disseste idade e educação, não é? Idade e educação, que andam a par, não é? Ou seja, dizer, as camadas mais novas tendem a ser mais escolarizadas do que os mais velhos. Quer dizer, lá chegará a altura em que, quando atingirmos um nível de escolaridade médio elevado, mas nós somos dos países da Europa que têm um nível médio de escolaridade mais baixo. Recentemente falei disso. Portanto, Portanto, quando tu dizes escolaridade, quando essa análise foi feita, não controlou para a variável idade. Portanto, isto são análises separadas. Não, isto é uma análise de regressão, portanto os efeitos estão a ser todos controlados. Mas, portanto, mesmo considerando a diferença de idades, a educação também conta. A educação conta. Okay. Porque a escola faz algum efeito e há uma coisa que é a desabilidade social. Ou seja, se calhar as camadas mais jovens sabem melhor, identificam melhor e sabem melhor o que é onde dizer, o que é correto e o que é a norma e o que é que não é. Portanto, num teste implícito, se calhar, essa diferença esbater-se um bocadinho. Sim. No mínimo. Se calhar não passavam. E dos exemplos que nós temos para a educação é que quando as perguntas são muito explícitas, a educação tem um efeito enorme. Quando as perguntas são menos explícitas, o efeito da educação desaparece. Engraçado. E é uma coisa que eu costumo dizer eu não sei se a educação elimina o efeito, ou seja, as pessoas serem educadas deixam de ser racistas, ou se as pessoas educadas passam a saber que não podem ser racistas. Sim. E, portanto, aprendem a camuflar, aprendem a identificar quais são as opiniões que devem ou não devem preferir, porque as pode identificar como ou não racistas. E pronto, chamando isto a desabilidade social, que é a vontade que eu tenho de agradar ao outro e ir de acordo com a norma. Os mais velhos, quer por educação, quer porque já estão mais velhos, a gente até diz que os mais velhos perdem o filtro, não é? Que ficam com mais crianças, dizem o que lhes apetece. Também perdem, por exemplo, há uma das variáveis da personalidade, até não falámos disso, mas isso, não sei se isso já foi medido a este respeito, mas que é uma das variáveis do framework mais conhecida, que é dos 5 fatores, é a abertura à experiência. A abertura à experiência diminui com a idade. Sim, mas isso, por exemplo, nos valores nós também vemos isso. Os valores como grandes guias da nossa vida, orientadores da nossa vida, não é? E os mais jovens têm muito mais adesão aos valores da abertura à mudança, das experiências novas, da aventura, não é? E os mais velhos mais à tradição, à segurança, ao conformismo. Sim. Mas só para eu perceber, o que tu queres dizer é a mesma pessoa, qualquer que seja o seu grau de abertura enquanto jovem, ele vai diminuir provavelmente com a idade. Provavelmente. Sim. Há aqui um efeito que não é só... Apesar dos valores serem muito estáveis, mudarem pouco ao longo da nossa vida, porque nos orientam, também tem jovens que são altamente conservadores, claro. Não no sentido político. Estou a perceber. Conservador no sentido descritivo. Conformista. Né? Sim. Não é? No sentido de eu quero estar aqui quieto, não é preciso... E às vezes na mesma família. E isto é uma orientação que tu tens para enfrentar o desconhecido ou para te sentir mais seguro. Quer dizer, as características de personalidade, todas elas têm trade-off. Essa baixa abertura à experiência tem várias coisas que são úteis a uma pessoa que seja assim na vida, não é? Porque não se dispersa, será mais focada, tende a agir mais rapidamente, mas, por exemplo, no que toca a preconceitos, tem uma correlação com... Correlação, não é? Não é causalidade, não é? Obviamente, mas tem uma correlação. Tem uma associação. Voltando à questão da idade. A questão da idade pode ter que ver com esta diminuição da abertura à experiência, ou pode ter que ver com coisas geracionais. Por exemplo, eu não sei se tem que ver com... Não, mas uma pessoa que cresceu num determinado período
onde o racismo era mais abertamente discutido, por exemplo, pode guardar esses valores, porque lá está, os nossos valores são criados enquanto jovens, não é? Maioritariamente. Mais abertamente discutido, não, quer dizer, mais abertamente aceito. Mais abertamente aceito, era o que eu queria dizer. Sim, onde não era discutido, onde era normal. Onde era normal. Onde o racismo era normal. E onde não havia uma norma antirracista, pelo menos tão forte. Não é? E não havia mesmo. Sim. Eu morava com a minha mãe por cima, por baixo de nós, morava um filho do Marcelo Caetano. E eu lembro-me que uma ou duas vezes fui lá à casa. Sim. E lembro-me de ficar muito espantada, porque ele tinha, e epá, isto marcou-me de tal maneira que eu ainda me lembro disto, que era um desenho grande, pá, um quadro assim do tamanho deste, do pai, Marcelo Caetano, vestido, epá, só me faz lembrar a história da estátua do António Padre Vieira, de fato, não sei o quê, com um pretinho nu pela mão. Sério? E eles tinham aquilo ali. E eu, na minha ingenuidade e ignorância de criança, só dizia, mas porquê? E não consegui, quer dizer, quando eu comecei a estudar e a ver e a ter experiência de vida e comecei a juntar os pontos, perceber, aquilo é a manifestação de racismo mais aberta que uma pessoa pode pôr na parede. Sim, isso é bastante bizarro. E ficou-me... Curioso, né? Essa história tem... Não é? Portanto, essa geração... Portanto, isto era anos 60 e muitos, sim. 60 e muitos 70. Esta geração, agora imagina, 10 anos antes, com guerra colonial, com matar os pretos. Sim, com... sim, as pessoas que lá tiveram, não sei o quê. Sim. Não, exatamente. Ou seja, é difícil destrinçar esses dois efeitos, não é? O efeito mais velho, menos aberto, e a geração. E o efeito geracional. Sim, não é? Se é uma coisa de percurso de vida, se é uma questão de geração. E depois tens outro efeito que eu não sei se imagino que já tenha sido estudado, que é uma coisa é a personalidade, outra coisa é a inteligência, não é? Ou seja, o QI da pessoa. Os estereótipos são-nos úteis precisamente por facilitarem a vida. E eu creio que já li isto a algures e faz algum sentido, não é que quanto mais, quer dizer, capacidade cognitiva a pessoa tiver, mais capacidade tem para não estereotipar. Ou seja, para ter uma visão mais fina, se tu quiseres, da realidade. Enquanto que se tu fores uma pessoa um bocado mais limitada intelectualmente, tu tenderás a usar mais estereótipos. Eu acho que isso em si é um estereótipo também, porque era quase como dizer que todas as pessoas que são racistas são estúpidas. Eu não disse todas, não, disse uma correlação. Uma correlação, pronto. É diferente. Mas dizer, não, o gajo é assim porque é estúpido. Não é. Sim. O André Ventura não é estúpido. Mas eu não estou a dizer, atenção, eu não estou a dizer que... Eu estou a dizer será que a inteligência é uma das variáveis explicativas? Eu também não estou a dizer que todas as pessoas velhas são racistas, não é? Nem tu, não é? Não, mas eu acho, não sei... Talvez não, atenção, a inteligência dá-nos é que a inteligência explica uma série de coisas. É um bocadinho politicamente incorreto dizer isto, mas explica montes de coisas. A inteligência dá-nos instrumentos para nós utilizarmos e sabermos mais e aprendermos mais, dá-nos capacidades. Agora, o que é que nós fazemos com essas capacidades? Acho que já não é uma questão de inteligência. Mas uma ponto até, uma lógica aqui a existir até era, em certo sentido, mais o contrário, mais no sentido de uma pessoa com menos e até menos instruído. E isso também te faz ser mais heurístico, se calhar, ser mais estereotipante, mais... Por exemplo, aquele comentário que nós... Vou fazer um estereótipo, atenção, mas vou fazer um meta-estereótipo, né? Aquele comentário dos espanhóis, ou as espanholas, os franceses. De quem é que a pessoa normalmente ouve isso? Nem sempre, não é? Mas normalmente ouves pessoas com menos escolaridade. Digo não eu, sei. Pelo menos pode ser um estereótipo errado, não é? Não. Porque assim, é uma coisa tão crua, é tão grosseira. Pois mas nós depois dizemos, não, estamos só a brincar. Nestas redes internacionais, sim. Não é? Somos todos super chiques do ponto de vista da educação, não é? Exato. É tudo doutorado, é tudo... Pronto. Mas depois, não deixamos de brincar e de fazer estereótipos, ou porque é francês, ou porque é espanhola... Sim. Continuamos a fazer. Claro, Portanto, não deixamos de fazer. Mas dizemos é que é só a brincar. Sim. E até, atenção, a verdade é que isso muitas vezes tem poder explicativo. O comentário para que eu estava a remeter era mais grosseiro do que esse. É aquela coisa do detesto franceses. Detesto franceses. Sim. Que isso é de um nível tão básico, não é? Sim. Que é bastante diferente de tu dizeres os franceses são um bocado snobs, não é? Ou os franceses têm tendência para ser snobs. Quer Sim. dizer, é um nível diferente, não é? É um nível... A pessoa quando diz isso, um nível tu sabes que aquilo mais é uma coisa... aceitável. Acho eu, que achas tendencial, não é? É um nível mais aceitável, sim. mas à mesma é um preconceito. Não, claro que é um preconceito mesmo. Sim. Se calhar não é menos grosseiro. Estava a dizer que era menos grosseiro, em certo sentido não é. Mas isto só é grave. Quer dizer, nós também não podemos cair no polo oposto, que é não podemos falar de nada, não podemos utilizar expressões, não podemos... Qualquer dia não podemos ter espontaneidade absolutamente nenhuma, porque qualquer coisa que a gente diga é preconceito, é discriminação, é não sei o quê. Exato.
apesar de tudo, eu acho que temos que pensar melhor naquilo que dizemos, se calhar, e pensar nas origens daquelas coisas que dizemos. Sim, eu diria não ser complacentes. Eu acho que a palavra complacência resume um bocadinho aquilo que pelo menos a minha visão, e acho que pelo que estavas a dizer é um bocado a tua também, que não é ser absolutamente intolerante com coisas que fazem parte da vida e da sociedade, mas ter noção do efeito que isso pode ter, não é? E, por exemplo, do efeito de segunda ordem, não é? Por exemplo, qual é o problema do preconceito? Nós falamos há bocadinho, é a questão do círculo vicioso, não é? Existe um preconceito, ele gera discriminação. Essa discriminação vai alimentar o preconceito. Aquilo que nós falávamos há bocadinho, se as pessoas negras estão em empregos diferentes, isso vai alimentar o preconceito. Se as pessoas negras têm um grau de escolaridade mais baixo, isso vai alimentar o preconceito. Há uma corrente conhecida da Escola de Chicago, que é o Labeling Approach, do Goffman, que diz, a partir do momento em que te põem uma etiqueta, sim, tu vais-te comportar de acordo com aquela etiqueta. Portanto, se até tu em pequenino sim. te começam a dizer que tu és mal comportado, que tu és mau aluno, que tu não sei o quê, que não vais chegar longe, tu assim não consegues. Este discurso, a probabilidade é mesmo que tu não consigas e que tu não chegues e que tu integres na tua personalidade aquele papel, nós aquela etiqueta todas que te puseram. Um exemplo mais neutro disso é a questão dos signos, não é? Sim. Que a malta que gosta de signos, depois fica, eu sou Capricórnio, não sei o quê, és mesmo assim. És mesmo assim, és mesmo Capricórnio. E uma coisa que tem zero de adesão à realidade, não é? Por isso é que é um exemplo giro, e as pessoas começam, ao longo da vida, a arranjar fatores e a colarem-se às coisas boas, não é? Que têm o seu signo. E se calhar achar que também têm as más. Pronto, é. Mas há outras experiências que... Embora os signos são inócuos na vida. Será? Não, na vida, no dia-a-dia. Quer dizer, uma pessoa não perde um emprego por ser balança. Está bem. São inócuos nesse sentido. Sim. Não, até são um caso de estudo giro, até por isso. Não causam desigualdade social. Não, claro. Que eu saiba, nunca ninguém foi discriminado. Que se calhar há alguém este que emprego não queremos que ninguém. Primeiro, antes de saber se casa com alguém, quer saber o signo, porque há uns que eu não quero. Talvez em tempos tenha sido. Deve haver. Eu achei que ias falar até de outras experiências que têm que ver com a ativação dessas etiquetas, que também é outro fenómeno giro. Ou seja, todos nós temos, por exemplo, nós, circulares pela Europa, temos uma espécie de estigma de sermos portugueses. Não é um estigma enorme, mas se formos para a Europa Central, nós temos uma noção de que há uma decalagem entre Portugal e... Se formos para a Europa de Leste já será ao contrário, ou se formos para, sei lá, para a América Latina ou para a África já será ao contrário. Mas para a Europa Central, claramente. Né? E nós temos esse estigma. E, portanto, se um de nós for fazer um exame, não estou a dizer eu e tu necessariamente, mas em média, e nos perguntarem alguma coisa antes do exame que ativa a nossa nacionalidade, nós em média vamos ter pior nota. Que é muito giro. Há umas experiências feitas com isso, já não sei. Que acho que tem que ver com a questão. Mas a própria étnica. Jane Elliott fez isso e os miúdos que tinham boas notas desceram rapidamente o seu desempenho escolar a partir do momento em que começaram a usar o colar e que lhes começaram a dizer tu mereces menos, tu não bebes água, tu não sei o quê, tu és pior do que os outros. Porque toda a gente sabe que os meninos de olhos castanhos são mais inteligentes do que os meninos de olhos azuis. Sim. E basta dizer isto, que o desempenho escolar baixou logo. Claro. Não foi preciso muito tempo. Sim. Não, essa experiência é genial porque não tem adesão nenhuma à realidade, lá está. Ou seja, aquilo é uma coisa completamente aleatória, né? Eu depois ponho, só para quem nos está a ouvir, isto é uma experiência conhecida de uma professora americana, eu depois ponho nas referências do episódio. Mas de facto é incrível isso, não é? Porque é pegar numa variável que não adere de maneira nenhuma à realidade e as pessoas começam-se a comportar... A quem ninguém liga, não é? E a quem ninguém liga, não é? Não há nenhum estereótipo a construir a partir dali. No fundo, tu não ligas à cor dos olhos, mas ligas à cor da pele. Desculpa interromper-te, mas nós falámos aqui da questão da cor da pele, etnia, mas há discriminações mais leves, acho eu, admissivelmente, mas que nós quando começamos a pensar em discriminações há um sem fim, não é? E há, sei lá, as pessoas mais altas são beneficiadas porque nós também temos uma heurística que favorece as pessoas mais altas. As pessoas mais bonitas, como dizes há pouco. Em Portugal, por exemplo, existe claramente uma discriminação contra a norma de sotaque centralizado, não é? Não é bem lisboeta, mas vem da norma lisboeta e, portanto, alguém que venha com sotaque beirão a falar lá de cima, é óbvio que nós ouvimos uma pessoa a falar assim, quer queiramos, quer nós, não estou a dizer nem eu nem tu especificamente, se calhar sim, não é? Mas claramente existe essa normatividade, não é? E, portanto, também nesses casos tu tens pode acontecer preconceito em relação a... Agora, a questão da cor dos olhos, de facto, acho que não existe. Eu até me lembrei de um exemplo, antes de ver isso, no outro dia, que era... Bastava, por exemplo, tu calhares, claro, tens umas... Como se de repente Portugal se dividisse em pessoas que só o cabelo só lhes crescia na parte direita da cara e outros só da parte esquerda, né? Deixavas passar umas décadas e se calhar começavas a criar preconceitos à volta daquilo, porque as pessoas calhavam os do cabelo à direita. Tu arranjas categorias que diferenciem. Sim. E nós desde pequeninos que aprendemos para arrumar a cabeça, para ser mais fácil viver, arrumar em caixinhas. E depois, quer dizer, que é este processo de categorização.
que é onde tudo começa, o processo de categorização. E depois vem um processo de diferenciação, quer dizer, sim senhor, estas categorias existem, mas elas não são todas iguais. Elas são diferentes. No passo seguinte dizes, ok, elas para além de serem diferentes, há uma hierarquia. Há umas que são melhores do que outras. E depois, para além disso, para além de serem melhores do que outras, há uma questão de essencialização, que é, tu não podes passar de uma categoria para a outra. Sim. São estanques. São estanques. E todas as pessoas que pertencem àquela categoria são iguais. E a partir daqui já estás a discriminar. Mas tudo começa no processo de categorização. Sim. Essa sequência que fizeste é muito interessante. Os vários passos. Os vários passos. Sim. E, portanto, nunca ninguém... Por isso é que a questão da cor da pele é tão insidiosa, não é? Porque é absolutamente estanque. Olha, por acaso, outro dia estava a ver um episódio do Botched, sabes? Aquele programa. São 2 médicos que resolvem problemas a pessoas que fizeram operações e que correram mal e não sei o quê, plásticas, e apareceu uma fulana que era sueca e que passou a preta. Injetou-se com melanina e com não sei o quê, o cabelo ficou... Sim. Portanto, até isso, hoje em dia... já se pode. O Michael Jackson ao contrário, não é? Branqueou-se. Sim. Completamente. Portanto, mas aqui não é o problema é que não estamos a falar de indivíduos, estamos a falar sempre de grupos, nunca estamos a falar de indivíduos. Claro. E o que estamos a dizer é um indivíduo que pertence a um grupo que é pior do que outro, nunca terá a possibilidade de passar ao grupo melhor. Exatamente. Olha, então é uma boa maneira de terminarmos. De certa forma voltamos ao ponto onde começámos, não é? E com a recomendação do livro. Eu não sei qual é, estou curioso. Eu por acaso trouxe 2. E que são 2 que não têm nada a ver com isto. Tanto quanto as coisas não têm nada umas a ver com as outras, porque têm. E um chama-se The Finer Points of Sausage Dogs, que é uma paródia ao mundo universitário. É uma paródia à arrogância, à falsidade... E que ainda por cima tem duplamente piada, porque um dos personagens, ou o personagem principal, é um famoso professor alemão que escreveu um livro que é Portuguese Irregular Verbs e que fez um sucesso brutal, que é a obra supra-sumo da filologia. A sério? Sim, os Portuguese Irregular Verbs. E, portanto, tem referências, por um lado, a gozar com uma coisa que é super desinteressante. Quem é que se interessa por verbos irregulares portugueses? Quer dizer, ninguém. Nem nós quase. Nem nós. Para nós isso é um problema, não é um motivo de interesse. E depois as situações hilariantes, isto tudo, a história toda começa porque é um tipo que diz, eu não quero ir aos Estados Unidos, eu conto só o início, só para deixar o interesse para ler o livro. Ele diz, não, eu não sei, isto passa-se em Inglaterra, eu não vou para os Estados Unidos porque eu sou um professor inglês e, portanto, eu estou aqui. Até o momento em que ele sabe que um tipo mais novo do que ele foi convidado para ir aos Estados Unidos. E ele aí diz, não pode ser. Aquele tipo não pode ir aos Estados Unidos antes de mim. E então ele vai ao departamento das Relações Internacionais lá da faculdade dele e diz, arranjem, se faz favor, um colóquio, uma coisa qualquer, nos Estados Unidos para eu ir falar, mas tem que ser nos próximos 15 dias, tem que ser antes dele. Os gajos fazem isto, não sei o que, sim senhor, arranjam lá um sítio para ele ir fazer uma comunicação. E ele chega e convidam-no a ver estábulos, quintas, e ele acha aquilo tudo muito pitoresco, acha tudo muito interessante, mas não percebe muito bem se ele vai fazer uma talk sobre verbos irregulares portugueses, porque é que lhes estão a mostrar porcos, e porque é que lhes estão a mostrar cães, e porque é que lhes estão... Pronto. E depois levam-no para uma sala onde ele vai fazer a sua preleção. E tem 10 minutos para falar sobre cães salsicha. Porquê? Porque enganaram-se no nome e em vez de ser o Eaglefeld, estavam a convidar o Eaglefold. E o Eaglefold é um conhecido veterinário especializado em cães salsicha. Isto começa aqui e depois o desenrolar de peripécias desde uma caixa que ele tem que guardar com os ossos do Pai Natal, com as ossadas do Pai Natal que acabam de ser comidas também por um cão salsicha. O livro é muito divertido. Engraçado. O outro é de uma trilogia do Italo Calvino, que é o Visconde Cortado ao Meio. E é uma trilogia que é o Visconde Cortado ao Meio, o Barão Trepador e o Cavaleiro Inexistente. Tu pensaste que já foi recomendado no podcast. Eu acho que livros dele já foram, não sei se... O Visconde Cortado ao Meio é também uma história entre a realidade, porque as pessoas não podem andar cortadas ao meio, mas este anda. Este é cortado ao meio numa batalha e fica o lado bom e o lado mau. E então há uma metade que é péssima e há uma metade que é muito boazinha. E no fim do livro chegamos à conclusão que o que é pior, o que é mais irritante é o bonzinho. Quer dizer, o tipo que é sempre bom, que só faz sempre bem, que acaba por ser muito pior
do Há que umas ressonâncias com a conversa de hoje, em certo sentido. Que é mau. Portanto, eu acho que são dois livros que não têm muito a ver com isto, que são livros divertidos, bem dispostos. Excelentes recomendações, por acaso. E são ótimos livros de verão. Boa. Não, exatamente, sobretudo Bem, sobretudo, se calhar foi por teres dito primeiro, mas o dos Sausage Dogs fiquei... Felizmente vou ter... E também existe o primeiro, que é os Portuguese Irregular Verbs. Que é, curioso. Portanto, tem que se ler os... não estou a ver aqui. Sim, isso deve ter muita piada. Agora lembraste-me de uma coisa que não tem nada a ver com isso. Há um livro, não sei se já apanhaste isso, o livro que é uma espécie de mini dicionário que foi publicado no século XVIII ou XIX e que andou a circular pela Europa, de um tipo que não percebia nada de inglês, um português e que ninguém sabe bem quem era, e que fez um dicionário, uma espécie de dicionário português-inglês, com tudo estropiado, tudo trocado, as traduções do então ele inventou aquilo, tudo, e ele andou a circular pela Europa. Acho que até o Mark Twain escreveu sobre aquilo, porque tornou-se uma coisa de gozo. Eu tenho até depois comprei aquilo na Amazon, aquilo é muito pequenino, mas não faz sentido nenhum. Aquilo são palavras inventadas. Não é? Existe. Acho que ele traduziu a partir mesmo. Ele terá feito uso de um dicionário francês-inglês e de um português-francês, mas muito mal isso é um Zé Camarinhas correspondido. Sim, mas muito pior do que o Zé Camarinhas, muito pior. Aquilo é incrível. Há coisas que tu não percebes sequer de onde é que vem. São traduções literais misturadas do português misturadas com traduções do francês, mas aquilo não faz sentido. Mas tem muito deve ser super divertido. Sim, eu depois mando o link e ponho lá nas referências. Olha, Alice, obrigado. Obrigada eu. Foi uma conversa, foi ultra informativa mesmo, para mim foi muito útil. E ficam sempre muitas coisas por dizer. Ficam imensas por dizer, sim. Mas embora já tivesse abordado algumas coisas destas, já tardava a trazer este tema em específico ao podcast, portanto foi ótimo. Ótimo, obrigada também. Visitem o site 45graus.parafuso.net/apoiar para ver como podem contribuir para o 45 graus, através do Patreon ou diretamente, bem como os vários benefícios associados a cada modalidade de apoio. Se não puderem apoiar financeiramente, podem sempre contribuir para a continuidade do 45 graus, avaliando-o nas principais plataformas de podcast e divulgando-o entre amigos e familiares. O 45 graus é um projeto tornado possível pela comunidade de mecenas que o apoia e cujos nomes encontram na descrição deste episódio. Agradeço em particular a Paulo Peralta, Eduardo Correia de Matos, João Baltazar, Rui Oliveira Gomes, Salvador Cunha, Tiago Leite, Joana Faria Alves, Carlos Martins, Corto Lemos, Margarida Varela, Gustavo e Gonçalo Machado Monteiro. Até ao próximo episódio.